Olá, bom dia. Terça-feira, 21 de julho. O TVT News, primeira edição, está começando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos até 12:30 com notícia, análise e informação. E abrimos com os destaques de hoje. Lula volta a subir o tom, desafia Marco Rubio a fazer campanha para Flávio Bolsonaro e promete derrotar a interferência de Trump nas urnas. O green card dado por Trump a Eduardo Bolsonaro foi concedido por habilidades extraordinárias, mas o governo americano não revela quais são elas. Eduardo é condenado pelo STF por conspirar contra o Brasil. Trump impõe tarifa de 50% ao Canadá. Aqui no Brasil, o governo Lula reúne hoje setores atingidos pela sobretaxa americana para discutir impactos e soluções. E pesquisa Quest mostra que 55% acreditam na reeleição de Lula e só 25% apostam em vitória de Flávio Bolsonaro. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. O presidente Lula voltou a subir o tom contra a interferência do governo dos Estados Unidos na eleição brasileira. Na convenção nacional do PDT, que oficializou o apoio à reeleição dele, Lula desafiou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, a vir ao Brasil fazer campanha para Flávio Bolsonaro. O recado veio depois de Rubio culpar Lula pelo tarifaço de 25% e se aproximar publicamente do candidato bolsonarista. O palco do discurso também carrega um peso histórico. O PDT foi fundado por Leonel Brizola, líder da resistência ao golpe de 1964, quando os Estados Unidos chegaram a preparar uma operação de apoio aos militares golpistas. Mais de 60 anos depois, Lula lembrou Brizola e mandou um recado direto a Washington. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse, nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Podem até montar um comitê, porque não há neste país, a não ser vocês, que decida que país a gente quer para os próximos anos nesse país. Não há possibilidade. Não há possibilidade, e quero assumir um compromisso com você, não há possibilidade da gente permitir que a democracia sofra mais um arranhão como sofreu no golpe contra Dilma Rousseff em 2016. O lema é esse. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Ontem nós comentávamos aqui a proibição de Javier Milei visitar Jair Bolsonaro, proibição essa por parte do STF, do Supremo Tribunal Federal, de Alexandre de Moraes, e a gente brincava que daqui a pouco o Marco Rubio também estaria desembarcando aqui no Brasil justamente para fazer essa campanha aberta para Flávio Bolsonaro. E é esse desafio que Lula fez agora. Lula ganha nesse momento algo para alimentar esse mote da campanha dele, que é a favor da soberania, disso que se trata. Laura Capriglione e Eduardo Castro aqui comigo, com quem eu estou conversando, inclusive. Laura, Edu, quero ouvi-los. Bom dia, Laura. Bom dia. O brasileiro é patriota, a gente já sabe. O que o Lula está fazendo é a única coisa razoável. Quer dizer, nós temos uma direita que não tem nenhum projeto nacional, nenhuma proposta, ninguém conseguiu ouvir até agora do Flávio Bolsonaro uma única proposta dele para
melhorar a vida da população, para dar um horizonte para o Brasil, nada, nada, nada. A única coisa que eles têm é o apoio dos Estados Unidos, é só isso. Então, essa tentativa de intromissão, a revelia de todos os interesses nacionais, é o que o Lula está enfatizando. Quer dizer, enquanto nós falamos para o povo, falamos para as necessidades do povo, falamos de redução de imposto para quem ganha até R$5.000, falamos de redução da jornada de trabalho, falamos de Minha Casa Minha Vida, falamos de ampliação dos programas sociais, falamos de pé de meia, falamos... Enquanto nós falamos disso, olha o que eles falam. Eles chamam a proteção do valentão da turma. É a turma do bullying. Né? Quer dizer, o que é o Flávio Bolsonaro? É o amigo do valentão da classe. O cara que faz bullying contra todo mundo. É só isso que eles têm. Então eu acho que está corretíssimo o Lula. E com isso, mais uma vez, a gente arranca do bolsonarismo a bandeira nacional. A bandeira nacional não é deles. A bandeira deles é os Estados Unidos. A bandeira deles é do MAGA, a bandeira deles é a destruição do Brasil e o beneficiamento dos Estados Unidos e tal. Então, acho que o Lula está corretíssimo, acho que esse vai ser um centro da campanha eleitoral, não tenho dúvida nenhuma. É assim, e o Lula faz isso da maneira mais linda do mundo, porque ele fala assim, o Brasil tem que ser soberano para que a gente possa fazer políticas que beneficiem o povo brasileiro. Então, ele junta tudo, né? Quer dizer, junta a questão da justiça social com a questão da soberania nacional. E eu não tenho dúvida, hoje é isso que está em jogo no mundo inteiro, não é só aqui, mas é no planeta todo, é os Estados Unidos conspirando contra a justiça social em todas as partes do mundo e tentando impor os seus desejos, que inclusive são contrários aos interesses do povo americano, como a gente vai poder discutir quando a gente estiver falando do tarifaço. Eu acho que, de fato, cada passo que a oposição dá vai no sentido de reforçar essa visão, de que eles vão cada vez mais para o lado do estrangeiro, para o contra o Brasil e não a favor do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro e o seu green card. É mais uma no colo. Mais uma no colo. O interesse deles é para lá. O que esses caras têm como foco é o que querem os norte-americanos e o que querem e o que eles querem com os norte-americanos. Né? Tem interesses nas terras raras brasileiras e tem interesse em outros bens e benefícios que o Brasil tem para dar e, principalmente, querem ficar do lado dos Estados Unidos contra a China, enquanto que o Brasil não quer ficar nem a favor da China, o presidente Lula e o governo atual não quer ficar nem a favor da China nem nos Estados Unidos. O presidente Lula, pelo jeito, aproveitou demais a leitura que ele fez do livro dos livros, né, do Lira Neto, sobre o presidente Getúlio Vargas. Ele faz exatamente o que o presidente Vargas fez. O presidente Vargas, na Segunda Guerra, fez exatamente isso. Ele foi até o limite com apoio aos Estados Unidos ou apoio ao eixo nazista, apoio aos Estados Unidos, apoio ao eixo... Naquele momento, ele tinha que escolher, porque um lado não falava com o outro, um lado jogava bomba no outro. Aqui não é o caso. Aqui a gente tem negócios com os dois, então você pode correr em paralelo, que é o presidente Lula faz, ao contrário do que pensam os americanos. Não pensam, eles sabem, mas é que querem fazer crer os Estados Unidos que tem que ser um ou outro. Não é. Os nossos interesses estão aqui, os nossos interesses não estão nem lá nem na China. Os nossos interesses estão em trazê-los para cá e fazê-los negociar conosco. Então, quando se tensiona para um lado, só piora essa visão de entreguismo e de oportunismo com relação ao interesse dos Estados Unidos no Brasil, que é diferente dos interesses que o Brasil tem nos Estados Unidos. Perfeito. Sabe, esse movimento de recuperação da bandeira verde e amarela, desse símbolo, é muito interessante, né? A Copa passou, em qualquer outro momento, eu passeando na rua e vendo bandeiras verde e amarela nos prédios, eu ia olhar de nariz torto. Mas é esse movimento, realmente, que Lula traz de reconhecimento da soberania, do nacionalismo, da importância disso tudo. Quando a gente vê agora a bandeira verde e amarela, ela já passa uma outra mensagem, né? Então eu tenho visto assim, eu já não sei. Eu prefiro que ainda use que venha com aquele recado que tinha algumas camisetas, né? Na frente era a bandeira do Brasil, tal, e atrás
é pela Copa. Eu não tomo detergente, eu não bebo detergente. Acho que ajuda a deixar mais explícito, né? Exatamente. Pois é. Deixa eu chamar a Biazita Gomes, especialista em geopolítica, sempre aqui com a gente às terças no Primeira Edição. Biazita, bom dia. Quero te ouvir também sobre o discurso de Lula e esse mote da campanha que ganha cada vez mais força, mais fôlego. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Laura. Então, uma coisa que me chamou a atenção na campanha do Lula é que eles entenderam que o assunto soberania nacional consegue alcançar os indecisos, que não tem uma ligação ideológica. Né? A campanha do Lula já abandonou a ideia de tentar pegar os 30% que estão ligados a Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro. Esse grupo político não adianta tentar disputar. Né, é um grupo perdido, mas existe uma parcela grande da população que não está ligada a questões ideológicas, mas também não tem uma grande relação com o pensamento de esquerda. Então são pessoas que estão ligadas ao cotidiano, né, o dia a dia delas, e elas acabam se apegando muita informação que vem pela internet. É esse público que está sendo buscado pela campanha do presidente Lula quando ele fala de soberania. Soberania é um assunto que, por mais que a pessoa, né, não tenha uma ligação progressista, é um assunto que preocupa. E em qualquer lugar do mundo, quando a soberania de um país é atingida, a tendência é que a população se una em torno daquele chefe de Estado que está protegendo a soberania. Então, esse mote de deixar muito claro que defender o Brasil é defender o Brasil contra a família Bolsonaro, que está entregando os interesses do país para os Estados Unidos em nome de um projeto de poder, deu muito certo e isso está aparecendo nas pesquisas. Tanto que a gente percebe que o índice de aprovação, né, para além da discussão sobre votação, né, os pontos que estão crescendo na eleição do Lula, o índice de aprovação do Lula virou. Esse índice de aprovação tem uma ligação direta com a questão da soberania. Não é a questão da economia, não é a questão das reformas. Infelizmente, isso não está alcançando a população de forma real. Mas a discussão sobre a importância de defender o território brasileiro de uma possível, né, quase invasão americana aqui, invasão essa porque existe uma necessidade, né, de dominação do nosso país por várias questões, tem sido um mote que dá muito certo. Então, a gente percebe que o Lula começa a fazer falas que até antes as pessoas consideravam perigosas, como ele deixa muito claro que aconteceu com a Dilma foi um golpe. Golpe branco dentro da ciência política, mas é um golpe. Antes havia um temor em falar isso, agora já se fala isso abertamente. Ele deixa muito claro que os Estados Unidos estão tentando intervir na soberania do Brasil, intervir na nossa democracia, intervir nos nossos direitos, e quem é a principal ponte disso é a família Bolsonaro. E eles não estão conseguindo dissociar disso. Isso está muito claro. Eles não conseguem mais tirar a imagem deles atrelada a essa questão americana. Então, a tendência agora é que a candidatura do Flávio comece a cair. Porém, é sempre importante lembrar que a extrema-direita no Brasil tem outros quadros. Quadros que não são fracos. Que são quadros que podem ser trabalhados, inclusive quadros jovens. Então, ao mesmo tempo que tem que mirar no Flávio, também não pode permitir que esses quadros mais jovens recebam, de uma certa forma, né, o desvio de voto. Ah, não vou votar no Flávio porque ele vai vender a nossa soberania, então vou votar no fulaninho que tem um discurso mais limpo, um discurso mais raiz de extrema-direita, um discurso que vai ali com os nossos ideais, e há uma migração, porque o que a gente vai ver é uma migração de votos do Flávio para outros líderes de extrema-direita dentro do Brasil. Então, os Estados Unidos estão observando essa situação. Agora, o discurso sobre soberania consegue alcançar um grupo do Brasil que não está ligado ideologicamente, que é aquela pessoa que muitas vezes só recebe as informações pelo WhatsApp, pela rede social. Então, quando se atrela a imagem do Flávio Bolsonaro a uma ideia de entregar o Brasil para os Estados Unidos, acabar com a soberania do Brasil, você alcança esse grupo que muitas vezes é anti-esquerda, dentro das fake news que são criadas pela esquerda. Porque ali, essa discussão sobre a soberania, ela ultrapassa as discussões ideológicas. É a defesa da pátria. E um patriota de verdade vai ficar de que lado? Daquele que vende a soberania para os Estados Unidos em nome de um projeto de poder? Ou daquele que está ali, mesmo que ideologicamente não converse comigo, mas que está protegendo a soberania do meu país? É essa discussão, e está dando muito certo essa jogada do marketing político ali da campanha do Lula. Perfeito. Mais provas dessa participação dos Estados Unidos na campanha eleitoral aqui no Brasil são pecinhas que vão se encaixando, viu? Em plena ofensiva contra o Brasil, o governo Donald Trump abriu as portas dos Estados Unidos para Eduardo Bolsonaro. Foi uma espécie de recompensa pela traição. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o ex-deputado recebeu o Green Card em meio à crise diplomática e ao tarifaço de 25% contra produtos brasileiros. A
rapidez na concessão desse documento chamou atenção, porque para a maioria dos imigrantes, o processo costuma levar meses, até anos, dependendo da categoria e da fila de espera. No caso de Eduardo, a residência permanente foi aprovada em meio ao endurecimento das regras migratórias do governo Trump. O Green Card foi concedido mesmo depois de Eduardo Bolsonaro ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil por coação no julgamento de Jair Bolsonaro. Segundo o Globo, o pedido de residência foi apresentado há mais de um ano. Paulo Figueiredo, aliado da família Bolsonaro, afirma que Eduardo foi enquadrado na categoria de habilidades extraordinárias. Essa modalidade é reservada a pessoas com destaque excepcional em áreas como ciência, artes, educação, negócios, esportes. Prêmios de grande prestígio, como o Nobel, o Pulitzer ou o Oscar, podem servir como prova desse reconhecimento. Mas o governo dos Estados Unidos não informou oficialmente qual foi a justificativa para conceder o benefício a Eduardo Bolsonaro. Ou os serviços prestados, né? Nós sabemos qual é o dom desse cara. É o traidor excepcional. Os dotes excepcionais dele. É o traidor excepcional. Porque vamos combinar, ter essa ousadia que esse cara teve de ir falar contra o Brasil, conspirar contra a economia, destruir parte da economia brasileira para benefício da sua estrita família, porque não é estrita mesmo. Não é que nós estamos falando de uma família ampliada, um partido político, um campo ideológico. Família indígena, que todo mundo chama de primo. Não, núcleo mesmo. Não, é o pai e os irmãos. É incrível, ele é um traidor excepcional mesmo. Então, eu acho que o Trump agiu corretamente. Tinha que dar mesmo essa residência permanente para um cara que o tempo inteiro ficou querendo entregar o Brasil para o Trump para pegar benefício exclusivo da sua família. Eu acho que é importante a gente lembrar quem era o advogado do Eduardo Bolsonaro para conseguir o Green Card, para conseguir a permanência dele nos Estados Unidos. Era o cara que estava recebendo o dinheiro do Dark Horse. Então, eu acho que a gente tem que pegar e agora juntar as pontas, né, e falar, bom, como é que foi a remuneração desse escritório de advocacia que recebeu milhões do dinheiro do Dark Horse para produzir o Dark Horse, mas ao mesmo tempo era o cara que Que tipo de suborno pode ter acontecido? Eu não estou falando que aconteceu, estou perguntando. Que tipo de suborno pode ter acontecido com milhões nas mãos de um advogado para conseguir o green card desse cara? Então, é mais uma ponta que mostra que esses caras não têm pudor nenhum. Eles roubam o Brasil, literalmente, porque o Dark Horse é um esquema de roubo do Brasil, com grana do Vorcaro, que pegou e destruiu famílias brasileiras, destruiu a poupança de aposentados, para pegar e beneficiar esse cara. Então nós temos que juntar essas peças e entender que isso tudo só mostra que essa família é nefasta, ela não tem nenhuma proposta, nada a oferecer para o povo brasileiro, a não ser isso, esse tipo de traição espetacular que o Eduardo Bolsonaro representa. Você falou em um tipo de pagamento, retribuição? Não é uma retribuição. Sim. Porque isso não foi, eu vou falar agora algo que é fato que eu conheço. Não foi uma ema do Palácio do Planalto que me contou, e nem eu li em algum lugar ou eu vi na internet. Nos anos 60 e 70, alguns funcionários ou prestadores de serviço para agências do governo americano no Brasil receberam um green card, agências do tipo USAID e outras agências do governo americano, ou seja, não, sem falar na CIA, né? Mas agências do governo americano recebiam green card aqui no Brasil para ir morar nos Estados Unidos depois de prestarem algum tipo de serviço. Eles levavam a esposa, os filhos, a babá, a empregada doméstica, todo mundo com green card. Repito, isso não é o achei. Isso eu conheço as histórias. Por quê? Sim. Pagamento de serviço prestado. E lá, depois de um certo tempo, ganhava cidadania sem nenhuma dificuldade. É pagamento por serviço prestado. Está aí. Qual é a especial habilidade? É ajudar o governo dos Estados Unidos numa disputa comercial, é disso que se trata, com um país estrangeiro. Isso.
É líquido e certo. Não vai estar escrito em lugar nenhum, mas a história mostra que essas coisas aconteceram. E mais, sabendo lidar com essa informação, ela estoura na imprensa americana como uma delícia. Por quê? Porque se trata de um condenado. Sim. Olha aqui. Imprensa americana, alguns órgãos, evidentemente que não todos. Escolhe o órgão que você vai passar essa informação e passa a história inteira. Olha aqui. Esse cara, porque ninguém sabe quem é Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas olha a história desse cara. É filho do presidente lá, golpista, pai condenado, ele condenado. Qual que é a história do ICE? Qual que é a grande história? É tirar os estrangeiros condenados, é tirar daqui os criminosos. Basta contar essa história. Basta, não estou dizendo que o ICE vai lá pegá-lo, porque o ICE já pegou. O Ramagem, a gente viu o que aconteceu, por interferência das autoridades. Aliás, essa história é outra que poderia ser contada nos Estados Unidos. Contada para a grande imprensa norte-americana, ou que chegasse por algum órgão de imprensa independente que depois fosse quase que obrigatoriamente repercutir. Mais uma vez, é algo que pode cair, é uma bomba que pode cair no Rio Centro, sabe? Bomba que pode explodir no colo deles. Agora, isso precisa, para explodir no colo deles, precisa contar para o Brasil o que acontece e contar para o norte-americano, para a norte-americana, o que acontece também. Só para fechar não, mas dar uma barrada nesse ponto, antes de passar para a Biazita, eu vi gente de esquerda ontem falando em blog, mais um passo, olha aí a prova de que o Flávio Bolsonaro vai vir para os Estados Unidos, porque o irmão ganhou a cidadania. Não é cidadania. É uma autorização de permanência por tempo determinado. Eu não me lembro se são 5 ou 10 anos, mas é tempo determinado. E nesse tempo determinado, o cara não pode pisar fora da linha. Se pisar fora da linha, é cassado essa autorização de permanência nos Estados Unidos. E segunda coisa, é pessoal, intransferível, não faz a menor diferença. Ele já era protegido pelo governo dos Estados Unidos, senão já tinha sido chutado de lá. Sim. Então não faz a mínima diferença. Só deixando esse ponto claro. É um documento que precisa ser renovado a partir de uma mudança, inclusive na presidência dos Estados Unidos, ele pode ser retirado. Então tem muitos detalhes aí nessa concessão de green card. Bia? Eu queria também deixar claro que eu vi muita gente falando que isso impede a extradição. Isso não impede a extradição do Eduardo Bolsonaro. Entendeu? A gente tem um acordo de extradição há décadas e ele pode ter o pedido de extradição, muda-se o governo, ele é extraditado, ele não tem uma grande proteção. O que ele tem é o visto de residência, né? Porque ele não trabalha. É importante dizer isso, né? Ele não trabalha nos Estados Unidos. O que ele faz nos Estados Unidos? Nada. Né? Ele não tem um trabalho fixo, ele não tem nada. Então, teoricamente, ele estaria na mira do ICE. Ele está dentro de todas as características para ser deportado. Então, isso aí é só para manter ele lá nos Estados Unidos enquanto ele faz o seu trabalho sujo no Brasil. Eu chamo, né, as habilidades extraordinárias dele de espionagem internacional. Porque o que ele faz é isso, gente. A gente tem que dar nome aos bois. É traição, é espionagem. É como se a gente estivesse vendo, né, aquele período da Guerra Fria, onde tinha uma galera que ganhava, sim, green card por serviços prestados aos Estados Unidos, porque fez espionagem em outros países. É isso que ele faz. Porque, assim, ele é uma ponte. É espionagem industrial, é uma discussão entre dois países, que é China e Estados Unidos. Ele está fornecendo informações importantes. É sempre bom lembrar que o Ramagem, né, ele era o cara da inteligência no Brasil na época do governo Bolsonaro, então ele tem conhecimento de muitas coisas sobre o Brasil e está ali com o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, eles estão fornecendo informações sobre o Brasil, que seriam informações sigilosas, e por causa disso o governo americano deu ali um prêmiozinho, porque eu até acho que foi pouco, porque ele não tem cidadania. Ele só recebeu assim, você pode morar aqui por enquanto. Se o bicho pegar, a gente te tira daqui. É isso que acontece. Agora, é uma premiação por serviços prestados. Ele está fazendo um trabalho muito sujo, fazendo essa ponte com o governo americano. Só que, ao mesmo tempo, caiu na hora errada esse green card. Porque se a gente parar a pensar em termos de Flávio Bolsonaro, que está tipo um balão japonês das pesquisas, exatamente por causa da ligação com os Estados Unidos, quando aparece esse green card para o Eduardo, isso só corrobora o argumento de que a família Bolsonaro está trabalhando com os Estados Unidos contra a soberania do Brasil para entregar as nossas riquezas, né? Porque a gente tem que... Não é só uma disputa comercial entre China e Estados Unidos. Somos a segunda maior reserva de terras raras do mundo.
temos petróleo. E a gente sabe que o governo Trump está de olho nessas duas coisas. Então, ele vai tentar, primeiro, por uma interferência no processo eleitoral, ele cria uma situação de apoio ao Flávio Bolsonaro, à família Bolsonaro, para fazer com que eles ganhem. Essa campanha vai ter muito dinheiro, vai ter muito jogo sujo, vai ter muita utilização de IA, muita manipulação de algoritmo nessa história para que eles consigam vencer, porque é praticamente, né, a forma como a extrema-direita internacional tem trabalhado, e ele também cria uma outra ponte, que é a história do PCC e do Comando Vermelho, né, dizendo que eles são terroristas, caso haja uma necessidade de uma possível intervenção. Mas é todo um trabalho, é todo um roteiro onde o Eduardo é um ponto central nesse roteiro, porque ele é a ponte entre a família Bolsonaro no Brasil e o governo americano. Então ele faz um serviço de espionagem e ele recebeu a residência para proteger a espionagem dele. É só isso. E é assustador como isso é tão escancarado e não era nem para ter segundo turno com o Flávio Bolsonaro nessa perspectiva, porque a gente está falando de uma família que não está disfarçando entregar. Antes, né, as tentativas de golpe de Estado, de interferência, elas eram disfarçadas. Elas não são mais disfarçadas. Todo mundo sabe que a função dele nos Estados Unidos é ser essa ponte para impedir, né, que a esquerda, que os progressistas ganhem a eleição e que entre no governo fantoche no Brasil que seja completamente aliado, entreguista aos Estados Unidos. E por isso que ele ganhou a residência. Pelos serviços prestados, era para ter ganho cidadania. Mas nem isso eles deram. Porque a maré vai virar provavelmente nos Estados Unidos, né? A gente sabe que o Trump está preocupado com as eleições de meio de mandato, ainda jogou aquela historinha de que a China estaria interferindo no processo eleitoral americano exatamente para dizer, os democratas não ganharam, a China fraudou as eleições, que é isso que ele vai dizer depois das eleições de meio de mandato. Eu lembrei de um outro detalhe aqui. Diga. Xará, Bolsonaro, Xará, você tem contador? Aí nos Estados Unidos? Se você não tiver, arruma um, porque agora você tem que pagar imposto aí, tá? Agora que você é residente permanente, você vai ter que pagar imposto, você vai descobrir, ao contrário das mentirinhas que você conta, como é caro pagar imposto nos Estados Unidos. Você tem que pagar imposto estadual, tem que pagar imposto federal, e cada coisa que você compra, como em qualquer lugar do mundo, você paga imposto. Você tem contador? Porque se tem uma coisa que mete gente em cadeia nos Estados Unidos, é não pagar imposto. Então, amigão, beijo pra você. Se prepara que agora, além daqui, você tem que fazer declaração aí, hein? Porque quando é turista, não precisa. Sim. Quando você não tem visto de permanente. Agora, bom negócio pra você, viu, querido? Vai ter que pagar imposto. O papai não vai poder fazer campanha pedindo Pix, porque não pode aparecer. Não vai fazer tem que ter origem conhecida. Exatamente. Senão vai ter que pagar o dinheiro, que o dinheiro veio daqui pra... Vai ter que pagar mais dinheiro, Dudu. Olha, é melhor você voltar... E o dinheiro do Dark Horse acaba. É melhor você voltar a fritar algum hambúrguer por aí. Vai precisar de dinheiro. Vamos lá, vamos falar sobre o tarifaço de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos ampliou a guerra comercial e anunciou uma tarifa adicional de 50% sobre produtos importados do Canadá. A medida passa a valer em 19 de agosto e atinge itens como vinhos, laticínios, móveis, cimento, roupas e artigos esportivos. A Casa Branca alega que o Canadá adota práticas comerciais discriminatórias contra produtos americanos e afirma que essas novas taxas buscam garantir concorrência justa para a indústria dos Estados Unidos. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, reagiu e classificou a decisão como mais uma ação comercial unilateral do governo Trump. Aqui no Brasil, o governo Lula faz hoje a primeira rodada de reuniões com setores atingidos pelo tarifaço de 25% dos Estados Unidos, que entra em vigor amanhã. Serão ouvidos representantes das indústrias automotiva, têxtil, de calçados, plásticos, máquinas e equipamentos. A resposta será concentrada em duas frentes: um novo pacote do Plano Brasil Soberano, com apoio às empresas, e a busca de outros mercados para os produtos brasileiros. A sobretaxa atinge cerca de 18% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. A análise, inclusive, é de que esse episódio faz com que Lula, neste momento de campanha eleitoral, se aproxime do empresariado. Inclusive, assim, desses vários prêmios que Lula recebe a partir dessa imposição de taxas e desse complô de Estados Unidos com a família Bolsonaro, esse é um deles. É a aproximação de Lula com o empresariado nesse momento, Laura. Eu acho que é importante a gente ter a perspectiva histórica do que está acontecendo com os Estados Unidos, né? Porque o Trump, ele tá parecendo um vorcaro. Ele precisa compensar
o que ele perdeu numa decisão judicial e uma atrás da outra. Então, por exemplo, há 6 dias atrás, a Suprema Corte americana mandou ele devolver as taxas que foram cobradas ilegalmente de empresas americanas que estavam importando coisas do Brasil e do mundo, que foram taxadas ilegalmente e à revelia de qualquer aprovação no Congresso americano. No total, em junho, os Estados Unidos tiveram que reembolsar os importadores americanos em mais de 180 bilhões de dólares. Então, o que o Trump está fazendo? O Trump, diante de um revés como esse, que descapitaliza, né, quer dizer, ele está tendo que pegar dinheiro do contribuinte americano para reembolsar importadores americanos. Então, o que ele faz? Ele lança outras tarifas. E outras tarifas. Então, um monte de gente já está esperando que deve vir uma taxa de 100% sobre os países que estão regulando as redes sociais, que estão regulando enfim, a questão para o Trump está sendo essa. Ele amarga um revés aqui, ele dobra a aposta ali. Ele amarga um revés aqui, ele dobra a aposta ali. E vamos lembrar, o Trump já começou muito mal, porque ele começou no prejuízo, quando ele pegou e baixou um monte de impostos nos Estados Unidos. Então ele restringiu a capacidade do Estado americano de fazer um monte de coisa, inclusive guerra, e principalmente guerra, de beneficiar o povo americano, de fazer os programas sociais. Ele desinvestiu em um monte de coisas, desinvestiu de estar presente na arena internacional. Ele tirou dinheiro para poder pegar e compensar as isenções que ele pegou e propiciou para os mega ricos, porque é assim que eles governam em função dos ricos. Então, quando o Trump fala, eu vou acabar com o imposto, ele acabou com o imposto dos super ricos americanos. O povo americano continuou pagando imposto. Só que isso deu um baque no caixa. E aí vieram as tarifas, que ele fez as tarifas para pegar e preencher os cofres públicos americanos de dinheiro que ele tinha perdido com esse rebaixamento dos impostos. Aí ele pôs as tarifas. Aí veio a Suprema Corte e falou, mano, não, isso aí é legal. E ele está tendo que devolver. Então ele põe tarifa. Então é uma coisa errática, porque ele acaba punindo quem? Acaba punindo parceiros. Sim. Acaba punindo aliados históricos. Sim. Acaba punindo gente que podia pegar e ajudar ele a transformar essas tarifas em alguma coisa um pouquinho mais palatável. Mas não, ele tem que atacar em qualquer lado para preencher essas lacunas que há no Tesouro Americano. Então, é isso, ele joga como um apostador mesmo, de bet, né? Que o cara perde aqui, dobra a aposta ali, para ver se compensa as perdas que ele amargou. Então, eu acho que a gente tem que entender que o Trump ele já está na fase errática mesmo, entendeu? Quer dizer, não é mais a China. Antes a gente ainda tinha uma lógica, né? Era, olha, o alvo é a China e nós vamos... Quer dizer, logo ficou claro que não era só a China, era qualquer um que pudesse pôr dinheiro nos Estados Unidos. Então ele taxou a Europa, Canadá, parceiros históricos dos Estados Unidos. Mas é isso, quer dizer, a Suprema Corte está encostando o Trump na parede. Embora a Suprema Corte não seja nenhum órgão nos Estados Unidos que esteja zelando pelos interesses do povo americano, não é sobre isso. Mas acontece que as ações do Trump são tão espetacularmente ilegais que até a Suprema Corte, mesmo tendo uma maioria conservadora, é obrigada a pegar e dizer, olha, isso aqui está errado, você vai ter que devolver o dinheiro para os caras. Então, acho que isso mostra que o tempo e a possibilidade e o jogo que o Trump pode fazer de manobras já está se esgotando. Com relação aos encontros, né, poderiam ser nos 2 estados que são mais afetados pelo tarifaço. Sim. Podia vir o vice-presidente aqui em São Paulo, aqui nesse prédio piramidal aqui, que tem bem em frente a gente na Avenida Paulista, na Fiesp, falar, vem cá, vou ajudar vocês. E ir para Santa Catarina e fazer a mesma coisa. Hã? Olha aqui, senta aqui comigo. Porque daí você provoca a necessidade de informação para os públicos locais que, o governo federal está vindo estender a mão para vocês. Porque aqueles que muitos de vocês depositam suas confianças com relação ao futuro estão mais preocupados em ajudar os Estados Unidos do que ajudar o Brasil, do que ajudar vocês. Não é nem ajudar, é não prejudicar. Sim.
Porque se deixasse como estava bom. Não, eles não estão só não ajudando, eles estão prejudicando o negócio de vocês. Então seria interessante que essas reuniões acontecessem em Santa Catarina e em São Paulo, os dois estados mais afetados pela tarifação extraordinária dos Estados Unidos. E a gente tem falado aqui sobre como esse tarifaço fez com que o Brasil abrisse novas rotas de comércio. 76% dos afetados, foi um dado da semana passada, foi o Dario Durigan que deu. Sim. 76% dos empresários que foram afetados por tarifaço dos Estados Unidos já encontraram novos mercados. O que não quer dizer que substituiu em 100%, Sim. mas que já abriu brecha, já abriu trilha em outros lugares com outro tipo de compra e venda e para tentar pelo menos minimizar. Exatamente. Olha só, o aumento das tarifas dos Estados Unidos mudou esse mapa do comércio brasileiro. No primeiro semestre deste ano, as exportações brasileiras para o mercado americano caíram 13% na comparação com o mesmo período de 2025. Por outro lado, as vendas para a China bateram recorde, com alta de 21,9%. As vendas para a União Europeia subiram 12,8%. O crescimento das exportações para outros mercados compensa parte das perdas, mas o impacto varia de acordo com cada setor. Os Estados Unidos ainda são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e compram uma variedade maior de produtos industrializados, como máquinas e equipamentos. Para o resto do mundo, o Brasil vende principalmente commodities, como soja, café e outros produtos primários. O vice-presidente, inclusive, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil já começa a reduzir a dependência do mercado americano. Nos 2 primeiros meses de vigência do acordo entre Mercosul e União Europeia, as exportações brasileiras para o bloco europeu cresceram 10 bilhões de reais. O aumento foi de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Bia, quero te ouvir sobre isso tudo. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter muito claro é que o Trump ele tinha uma visão de mundo muito anos 90 sobre a questão do comércio internacional. Ele realmente acreditava que existia uma dependência brutal até dos países sul-americanos aos Estados Unidos. Tanto que nos anos 90 o nosso maior exportador era os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era o nosso maior mercado. Hoje não alcança 10% das exportações brasileiras. Ele é o segundo, mas não chega, se eu não me engano, é 9,7%. E a gente era praticamente dependente dos Estados Unidos nos anos 90. A ideia das tarifas dos Estados Unidos, no início, deu certo, porque qual era a lógica dos Estados Unidos? Aplica uma tarifa brutal, faço um acordo, onde nesse acordo eu vendo alguma coisa, né? O acordo com a União Europeia, por exemplo, foi um dos piores acordos que eu já li. A União Europeia praticamente tinha que fazer uma série de compras e comprar todo o petróleo, toda a estrutura energética dos Estados Unidos. Ele fazia uma barganha nesse tarifaço. Essa barganha cai quando ele tarifa a China e o Brasil. A China, ele tenta, bloquear o crescimento da China. Ele não consegue porque a China expande seus mercados para outras regiões. E no Brasil ele usa uma demanda política, e a demanda política não é acatada. Então isso enfraquece o tarifaço. Agora é importante ressaltar que agora essas novas tarifas elas são baseadas em outras legislações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles estão desencavando umas legislações muito antigas. No caso do Canadá, é uma legislação de 1930. Que raríssimas vezes é utilizada. A gente está falando da seção 338 da Lei de Tarifa de 1930, que diz que em uma situação muito excepcional de comércio desleal, o presidente dos Estados Unidos pode fazer uma tarifa de 50%. Ou seja, ele está procurando brechas legais para sustentar essa narrativa de pressão sobre os países através do mote econômico. Não está dando tão certo, mas ele continua utilizando. Agora, por exemplo, ele ameaçou tarifar a China em 500%, porque a China compra petróleo da Rússia. Né? A mesma lógica de barganha que ele fez com a Índia deu certo. Então, ele tenta pressionar economicamente, porque quando ele pressiona economicamente, na lógica dele, do grupo político dele, os governos vão ser pressionados pelas elites econômicas do país. Ou seja, não é que o governo vai ceder, mas a pressão, das indústrias, a pressão do agro de cada país vai fazer com que os países aceitem as barganhas que o Trump faz para a negociação. Não deu certo no Brasil. Porque a elite no Brasil, ela pode ter até uma linha ideológica, mas a grande linha ideológica da elite brasileira é dinheiro. Então, se a elite brasileira percebe que acatar essa chantagem dos Estados Unidos sobre o tarifaço pode fazer com que ela perca o mercado em expansão, que é, por exemplo, o mercado chinês, que ela expandiu muito, ou outros mercados, principalmente na Ásia, que o Brasil abriu vários mercados
nos últimos 12 meses na Ásia, para ela não vale a pena perder esse mercado para ficar dependente de um grupo político, que é os Estados Unidos, que a qualquer momento pode taxar em 500% de acordo com as vontades do Trump. É uma tentativa de demonstração de poder dos Estados Unidos, né, de um poder que não é tão forte como era no século XX. E há uma dificuldade muito grande do Trump entender que ele não tem esse poder político e econômico como se tinha antes. Agora, o mote principal ainda é a China, gente. Ele vai bater nos parceiros da China, ele vai tentar pressionar outros países, mas a grande disputa do Trump desde o primeiro mandato, porque desde o primeiro mandato ele já falava que o perigo China era real para os Estados Unidos, é a China. Ele tenta enfraquecer os parceiros comerciais da China, ele cria situações constrangedoras, ele impede a China de acesso a petróleo, como ele faz com a Venezuela e com o Irã, mas é ali o objetivo final dele é diminuir o crescimento da China. Não está dando certo, porque a China continua crescendo, porque a China ela é extremamente burocrática nesse ponto. Ela não está levando para o pessoal. Enquanto o governo americano leva para uma perspectiva emocional, a China não vê os Estados Unidos como inimigo. A China apenas está pensando em expandir seus comércios e manter economicamente o país em crescimento. Agora, os Estados Unidos já muda, inclusive, o argumento. Ele já não utiliza tanto a questão da taxação. Agora ele está dizendo da grande esquerda extremista mundial que está pronta para destruir a civilização ocidental. Essa grande esquerda extremista é a China. Ele não fala o nome, mas ele diz que agora o mundo está se degladiando entre o bem e contra o mal. Ou seja, ele já sai do mote econômico, que não deu certo, e ele vai para o ideológico, porque o ideológico pega aquele americano médio, né, que tem aquela visão do grande Estados Unidos, que não tem acesso, né, a conhecimento, que tem 3 empregos e que não consegue se informar, e ele acaba acreditando que sim, ele precisa proteger os Estados Unidos desses fantasmas perigosos. Ou seja, para você trazer de novo o fantasma do comunismo, é porque o tarifaço não deu certo. Aliás, vamos nessa onda do fantasma do comunismo que Marco Rubio agora trouxe à tona, porque o governo de Cuba acusou os Estados Unidos de fabricarem um pretexto para intensificar a pressão e até justificar uma agressão militar contra a ilha. A reação veio depois que o Departamento de Estado divulgou um relatório de 100 páginas que acusa a Havana de manter há quase 70 anos uma campanha de espionagem, infiltração e apoio ao chamado terrorismo de esquerda. O documento afirma que agentes cubanos chegaram aos mais altos escalões do governo americano e cita casos de condenados por espionar para Cuba. O informe, no entanto, não anuncia novas sanções nem apresenta medidas concretas. O chanceler cubano, Bruno Rodrigues, chamou o relatório de falácia e acusou Marco Rubio de construir uma justificativa para manter a guerra econômica que atinge a população cubana. A nova acusação eleva a tensão entre os dois países, marcada desde a Revolução de 59 por embargo, operações secretas, espionagem e tentativas de derrubar o governo cubano, que agora escalam, não, Bia? Eu vi que você comentou, inclusive, que a gente pode esperar uma ação mais efetiva por parte dos Estados Unidos em Cuba para qualquer momento. Esse relatório é uma narrativa de justificativa para a invasão do território cubano. Essa é a função desse relatório. Esse relatório coloca Cuba como um risco iminente para os Estados Unidos. Essa história começa na semana passada, quando os Estados Unidos liberam outro documento, durante uma coletiva do Trump, onde diz que é drones iranianos no território cubano. É uma viagem? É, mas começa a se construir a narrativa de que Cuba está a serviço de outros interesses para destruir os Estados Unidos. E aí vem esse relatório dizendo que Cuba tem um sofisticadíssimo sistema de espionagem dentro dos Estados Unidos, onde há um trabalho internacional para destruir o governo. Isso, por si só, já é uma justificativa para o Congresso e para os americanos de que é necessário intervir em Cuba, porque Cuba é um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos. Essa é a função desse relatório. O relatório não tem prova, o relatório não tem nada. O relatório é uma grande narrativa, parece um roteiro de filme dos anos 60, né, da Guerra Fria, onde deixa muito claro que Cuba é um risco iminente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está construindo toda uma narrativa, como fez com a Venezuela, meses antes, onde o argumento é o perigo de Cuba. Cuba vai ser utilizada para atacar os Estados Unidos. E aí ainda vão colocar o Irã nessa jogada, dizendo que ali existe uma resistência e ele vai ser a ponte. E por causa da proximidade, os Estados Unidos utiliza esse argumento. E aí, a partir disso, isso dá um certo salvo, uma liberdade para os Estados Unidos fazer uma operação de decapitação em Cuba. É sempre bom lembrar que a situação de Cuba é muito grave. Esse relatório por si só é uma viagem, porque Cuba não tem energia elétrica no momento.
né? Ela vive de apagões diários. Cuba não tem combustível. Como é que Cuba, sem dinheiro, sem infraestrutura básica, vai sustentar uma grande rede de espionagem dentro dos Estados Unidos? Não existe esse argumento, mas muitos argumentos utilizados pela equipe do Marco Rubio, porque isso foi construído pela equipe do Marco Rubio, bebem nas águas do pânico, né, ideológico da Guerra Fria. Ele utiliza muitos argumentos que são muito parecidos com os relatórios da Guerra Fria. Então, isso é uma justificativa de invasão. Então, se a gente acordar nos próximos dias, né, com os Estados Unidos, fazendo uma operação de decapitação em Cuba, fazendo uma operação de entrada em Cuba, eles vão deixar muito claro que isso foi necessário, porque eles descobriram que Cuba estava fazendo parte de um grande plano internacional para destruir a presidência ou aniquilar o senhor Trump. É isso. Então, é um argumento para justificar. E eles fazem isso, porque, por incrível que pareça, eles vão construindo uma narrativa, porque quando acontece, as pessoas falam assim, não, gente, olha só, o Trump é meio maluco, mas de fato, né, isso é americano mesmo falando, nós estávamos em risco. A gente sabe, né, que Cuba sempre foi um problema aqui. E Cuba mexe muito com o imaginário americano exatamente por causa da crise dos mísseis. Né? Sempre bom lembrar isso. Então, ele traz esse fantasma lá nos Estados Unidos, ó, tivemos a crise dos mísseis, agora eles têm drones iranianos, o Irã está em guerra com a gente, o Irã é um perigo, o Irã vai utilizar Cuba para atacar os Estados Unidos, e isso cria um terror moral lá dentro para justificar exatamente uma invasão do território cubano, que é provavelmente os próximos passos dos Estados Unidos. A gente não sabe quando, é aquela história, a mesma história que eu falava na Venezuela, a gente não sabe se, a gente não sabe quando, porque o se vai ser. Agora, quando é outra história. E, infelizmente, Cuba está numa posição geográfica, está numa situação que ela não vai ter grandes ajudas internacionais se caso acontecer essa invasão. A gente tem que lidar com essa realidade. Inclusive, muitos parceiros regionais de Cuba não são mais, porque houve mudanças significativas no processo eleitoral nesses países. Então, Cuba fica isolada politicamente nesse momento de uma tentativa de invasão dos Estados Unidos. E isso é um projeto pessoal do Rubio, né? Isso não é nem Trump, isso é um projeto pessoal do Rubio. Ele tem esse projeto pessoal de destruir a Revolução Cubana. Laura Edu. Eu acho que a gente tem que pegar e olhar para tudo isso que a Biazita falou, é importante mesmo, e a gente sabe o quanto foi importante na crise dos mísseis nos anos 60, você ter aquele poder contrário aos Estados Unidos, que era a União Soviética, né? Quer dizer, havia um embate de forças concentrado no território cubano que fez com que os Estados Unidos parassem. Embora já desde o minuto zero da Revolução, o objetivo deles fosse sufocar aquela ilha. Agora, hoje, evidentemente, nós temos uma situação muito diferente. A União Soviética não existe mais, a Rússia está envolvida numa guerra local ali na Europa, que não é pouca coisa, que a gente está vendo um recrudescimento dessa guerra e com um índice de violência muito grande. Nós temos o Irã sendo atacado ali, nós temos a China tendo que pegar e segurar as pressões ali, Japão e tal, não sei o quê. Então, nós temos uma mudança, que é isso que a Biazita estava enfatizando, uma mudança na América Latina, que não é pouca coisa, quer dizer, a queda disfarçada da Venezuela é um golpe gigantesco sobre o regime cubano. É uma tristeza, porque durante um bom tempo, quem sustentou o regime cubano, inclusive enviando petróleo para Cuba, poder sobreviver ao embargo, foi o regime do presidente Chávez. Então, quer dizer, o fato da Venezuela ter se retraído, o fato do Brasil estar enfrentando uma campanha eleitoral tão dramática, né? E dramática mesmo, porque tudo isso que nós estamos falando, o que o Flávio está fazendo e tal, não sei o quê, não está nada ganho, gente. Sim. Não está nada ganho. Nada indica que eles vão para o cadafalso quietinhos e não é do feitio deles. Eles vão alegar fraude, eles vão alegar um monte de coisa. Então, quer dizer, nós temos a América Latina, a Colômbia virou o jogo, a Bolívia virou o jogo. Enfim, nós temos uma situação na América Latina que deixa Cuba muito desguarnecida. E é isso que Cuba está sofrendo hoje. Agora, eu insisto, eu acho que a gente tem que ver um pouco também, porque acho que a gente mal começou a reparar ainda no dano que o Donald Trump está fazendo dentro dos Estados Unidos, né? Quer dizer, poucas pessoas falaram, mas há poucas quadras
das sedes, dos estádios sede da Copa, existiam cracolândias gigantescas, aquela epidemia do fentanil, que é uma mistura de miséria com dependência química, aquilo lá continua existindo, digamos assim, abertamente. A imprensa mundial só não cobriu essas ilhas de miséria gigantescas implantadas dentro dos Estados Unidos, no lugar mais rico dos Estados Unidos, Los Angeles. Você tem um lugar ali que tem 54 quarteirões ocupados em Los Angeles, ocupados por uma cracolândia que é mais terrível do que aquela que a gente teve aqui. Então, nós temos um povo americano que... Porque vamos lembrar, tudo isso que o Trump fez para fazer a América grande de novo. Make America Great Again. E o que ele fez? Está tudo piorando. A inflação está piorando, a miséria está piorando, a indústria americana não dá sinais de se refazer, não dá sinais de recuperação. E, pelo contrário, você tem cidades incríveis, que eram cidades industriais, que se aprofundam nesse desespero da miséria, da dependência química. Então, cara, nós temos uma situação dentro dos Estados Unidos que é muito terrível. Vamos ver o que vai ser, se Cuba consegue chegar até novembro. Porque eu acho que em novembro a gente vai ter uma situação nos Estados Unidos que pode ser bastante diferente com as eleições de meio de mandato. Então, o Trump não vai estar, se tudo der certo, se os prognósticos se confirmarem, o Trump não vai estar com esse à vontade que ele está no mundo para fazer o povo americano sangrar em prol dos interesses pessoais dele, né? Quer dizer, dele, do Marco Rubio, desses bilionários que pegaram e tomaram de assalto o Estado americano. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, o que eu acho que Cuba, mesmo o Irã, o que está todo mundo tentando é pegar e se segurar até novembro, na expectativa de que o povo americano dê uma resposta ao instinto assassino e destruidor do Donald Trump e da sua turma, né? Porque não é sozinho, a gente sabe muito bem. Em relação a esse relatório, seria maravilhoso para o mundo que Cuba tivesse lá com 200 mil drones iranianos. Seria uma forma de segurar os Estados Unidos, porque daí, a 80 quilômetros de Miami Beach, você teria um lugar que poderia subir um monte de drone e bombardear. Seria espetacular para o mundo. Seria uma forma de segurar Donald Trump. Seria uma forma de segurar Marco Rubio. Mas é mentira. É mentira por 3 motivos. Primeiro, porque o Irã está precisando de todos os drones que ele precisar construir. Para uma guerra. Segundo, porque, como disse a Biazita, não tem energia elétrica em Cuba. Cuba tem mais com que se preocupar. Muito mais com que se preocupar imediatamente. Não que a preocupação gigantesca não foi. E terceiro, porque o filme é de 1960, como estava dizendo a Biazita. O filme é o macartismo, até antes, 1953. Acaba o macartismo lá. Então, está tudo fora de espaço, essa história. É só uma justificativa, como a Laura estava dizendo. É só mais uma pedra na construção do veja como eles são perigosos e como nós somos fantásticos de irmos lá e acabarmos com esse absurdo, com essa ameaça vermelha. Bom seria, se fosse verdade. Sim, perfeito. Aliás, antes da gente passar para guerras, agora a gente vai falar sobre guerra no Irã, guerra da Rússia, só deixa eu chamar a atenção para algo que a Laura disse e o professor James Green nos disse na sexta-feira também, que a gente tem que prestar muita atenção nesse pós-eleição aqui no Brasil e o reconhecimento ou não por parte dos Estados Unidos. Isso vai ser bastante delicado nesse momento pós, né? Porque toda essa orquestração que a gente tem assistido por parte dos Estados Unidos pode culminar nisso, num questionamento do resultado da eleição aqui no Brasil. Se Lula não tiver esse resultado acachapante, inclusive, vai dar mais munição para essa crítica ser feita. A Biazita está levantando a mão. Diga, Bia. Tem uma narrativa nos Estados Unidos que é uma narrativa que coloca o presidente Lula como chefe de grupos de narcoterrorismo, tá? E essa narrativa já foi apresentada pelo Eduardo Bolsonaro e está sendo utilizada também dentro dos Estados Unidos para tentar desmistificar a imagem do Lula. Então, no pós-eleição, com uma vitória do Lula, se for uma vitória estilo que tem acontecido aqui na América Latina, né, muito pequena de diferença de votos, os Estados Unidos podem lançar a mão dessa retórica e utilizar a ideia de PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas para promover um processo de infiltração e invasão aqui em nome de manter a democracia no Brasil. O aspas, né?
10 dias. Sim. É o intervalo do nosso segundo turno e da eleição dos Estados Unidos de meio ano. 10 dias. Veja a tensão. Aqui acontece primeiro? Aqui primeiro, depois aqui lá, primeiro, né? se eu não me falha a memória, é 27 ou 28 de outubro, é o último segundo turno. Domingo, segundo turno. Isso, e logo depois Estados Unidos. E lá é dia 3 ou dia 5, uma coisa assim. Puxa, a data, são 10 dias. Talvez seja positivo porque eles vão estar bastante ocupados com a eleição lá, né? Mas, enfim, talvez podem seja colocar negativo tudo no porque mesmo tem que resolver logo. Bom, vamos guardar. Vamos falar sobre guerra no Oriente Médio. A guerra entre Estados Unidos e Irã chega à 10ª noite consecutiva de bombardeios e se espalha pelo Oriente Médio. O Irã manteve os ataques de retaliação e afirma ter atingido instalações americanas na Jordânia, no Bahrein e no Kuwait. O Pentágono já admite quase 100 militares feridos desde 7 de julho. A escalada também atinge 2 das rotas marítimas mais importantes do planeta. A Guarda Revolucionária Iraniana afirma que 2 petroleiros pegaram fogo depois de seguirem uma rota considerada insegura no Estreito de Hormuz. Milhares de iranianos formaram uma corrente humana na costa de Bandar Abbas, próxima ao Estreito de Hormuz, com bandeiras do país. Os manifestantes defenderam a soberania do Irã sobre a região. No Iêmen, os Houthis, aliados do Irã, anunciaram um bloqueio marítimo contra navios da Arábia Saudita no Estreito de Bab al-Mandab, porta de entrada aí do Canal de Suez. Quase 15% do comércio marítimo mundial passa por essa rota. Com Hormuz e o Mar Vermelho sob ameaça, a guerra coloca em risco o abastecimento global de petróleo e pode provocar, sim, uma nova disparada nos preços da energia. Bia? Então, voltamos a 1500, né? A Europa vai ter que usar o Cabo da Boa Esperança para passar por ali, porque é isso que está acontecendo. Os Houthis, eles tiveram uma jogada inteligentíssima, né? Ao fechar para a Arábia Saudita. O que a Arábia Saudita fez ali no Oriente Médio? Quando o canal, né, o Hormuz foi fechado, a Arábia Saudita jogou praticamente toda essa produção de petróleo para um oleoduto que deságua no porto que vai para o Mar Vermelho. Então, ela estava tranquila economicamente, porque ela não estava tendo tantas perdas, porque ela estava conseguindo escoar a sua produção. E aí os Houthis, fechando o Mar Vermelho para a passagem da Arábia Saudita, sufocam economicamente a Arábia Saudita, colocando ela numa situação complicada, já que ela é um dos principais apoios dos Estados Unidos no bombardeamento ao Irã, né, no ataque ao Irã. Então é mais uma forma do eixo da resistência, porque os Houthis fazem parte do eixo da resistência, de criarem uma pressão econômica nos parceiros dos Estados Unidos e também uma pressão econômica global para fazer com que a guerra acabe num processo de negociação, né? Já foi feito isso antes, eles estão tentando isso de novo. Esse fechamento do Mar Vermelho vai sentenciar a gente para uma crise energética. É claro que a gente aqui no Brasil não vai sentir tanto, mas outros países já estão sentindo, outros países já estão fazendo um processo ali de controle da utilização de combustível, a utilização de gás e também a utilização de fertilizantes. A gente pode ter um colapso energético, um colapso do comércio internacional, um aumento brutal dos preços também, porque o que vem da Europa vai ter que fazer uma rota muito maior de semanas pelo Cabo da Boa Esperança por causa desse fechamento. Então, é um fechamento estratégico para pressionar os parceiros dos Estados Unidos a pressionar os Estados Unidos por um acordo e finalizar o bombardeamento ao Irã. É mais uma tentativa ali do Irã de acabar com essa guerra, né, que é uma guerra que já não tem lógica, é muito mais uma perspectiva pessoal do Trump de vencer essa guerra do que necessariamente uma necessidade dentro dos Estados Unidos, porque não há sequer apoio a essa guerra nos Estados Unidos. E os Houthis, né, que são tão desvalorizados muitas vezes, mostram mais uma vez a sua força, a sua importância ali no Iêmen, quando eles fazem esse controle do Mar Vermelho. O Mar Vermelho que está em disputa. Uma disputa enorme entre Emirados Árabes, Arábia Saudita, os Houthis do Iêmen, né, fazendo acordos ali regionais. Tem guerras sendo sustentadas, inclusive, pelos Emirados Árabes, por causa da saída para o Mar Vermelho. Então, os Houthis, eles têm um poder ali. A Arábia Saudita e os Houthis têm um problema há muitas décadas, né, desde muitas décadas, desde o século XX, mas, na verdade, é uma guerra de procuração. É importante dizer que ali a guerra Arábia Saudita e Houthis é uma guerra de proxy, porque tem relação diretamente ao conflito com o Irã. Mas isso expande a tensão. Então, a gente tem uma grande guerra regional, onde a gente tem vários países envolvidos. E as duas maiores passagens de combustível, de petróleo, estão sendo fechadas pelo eixo da resistência. Então, isso mostra, sim, uma grande força do Irã nessa guerra. Os Estados Unidos achavam que ia acabar com essa guerra em 1 semana, 2 semanas, não tinha um cálculo real do poder bélico iraniano, mas, para além do poder bélico iraniano, é a capacidade estratégica do Irã
de minar a economia mundial, forçando os Estados Unidos a ter abrir mão da guerra, porque uma hora isso vai acontecer. Por mais que os Estados Unidos tenha petróleo, tenha combustível, os preços vão aumentar, né? Os preços não são tabelados por cada país, é um preço internacional. As mercadorias vão aumentar, não vai ter combustível de avião daqui a pouco. Não é uma coisa simples. Várias indústrias estão sendo afetadas, cadeias de produção estão sendo paradas por causa disso. Então, o Irã ele pode não ter uma bomba nuclear, mas ele tem a capacidade de afetar a economia mundial quando ele para esses dois estreitos. Aliás, notícia agora que eu estou vendo, 6 navios da Arábia Saudita já tiveram que dar meia volta por conta desse bloqueio dos Houthis no Mar Vermelho. Laura. $84 agora o barril, o dia Quanto? Começou com 82 e quase 83. Quanto está agora? $84,06. Subindo. Tá baixo ainda. Tá baixo. Ah, pode chegar em 100 de Tá novo. baixo. Muita gente já está falando que com o recrudescimento a gente pode chegar a 150. Não é pouca coisa. Nós podemos ter uma duplicação. E o que eu acho mais legal nisso é o seguinte, é que essa cena que você mostrou dos iranianos ali em Bandar Abbas pegando e falando, vem, pode vir que nós estamos aqui, é uma diferença crucial, entendeu? Quer dizer, nós temos um povo que... Eu acho que a gente naturaliza um pouco a guerra, sabe? A gente transforma a guerra numa coisa... Olha, tem uma guerra. Não, tem uma guerra, morre gente, morre criança, para tudo, o comércio fecha, não sei o quê. E mesmo assim esse povo continua na rua dizendo, eu apoio esse governo, vai aos milhões para a rua para pegar e sinalizar o seu apoio ao governo e à soberania nacional. Acho que é mais do que o governo dos ayatolás e tal. É a ideia da soberania muito parecida com o que nós temos no Brasil, entendeu? Não se trata de apoiar o Lula, se trata de apoiar o Brasil. No caso do Irã, não se trata de apoiar o governo, se trata de apoiar o Irã. Então, é isso que eu acho que é muito impressionante, porque enquanto os Estados Unidos fazem uma guerra, que é uma guerra da mecânica, é uma guerra da aeronáutica, é uma guerra impessoal, e por isso eles têm lá, eles estão falando, parece que perdemos 100 pessoas feridas e tal. No caso do Irã, os caras já perderam muito mais. Os caras tiveram bombardeios em escolas que mataram só crianças, e mesmo assim esse povo vai para a rua para dizer, eu apoio o meu país, eu apoio. Então, isso é uma força moral gigantesca, e é isso que explica que também os Houthis estejam nessa batalha, porque os Houthis têm uma parceria, uma solidariedade. Os caras, os xiitas do Hezbollah no Líbano, quer dizer, forma uma coalizão de gente. Eu acho que é isso, você tem uma guerra de gente de um lado e uma guerra de tecnologia do outro lado. O que os Estados Unidos fazem é uma guerra de tecnologia, aqueles jatos, aqueles caças de bilhões e tal, não sei o quê, versus um povo que está se defendendo com drones que são feitos de sucata, meu. Eu acho que isso é preciso a gente falar do heroísmo desse povo, entendeu? Que é peça que as empresas americanas pegaram e falaram, bom, isso aqui nunca vai ser usado militarmente, que eles estão reutilizando para construir os seus próprios drones. Então, é isso, é um povo na rua, é um povo que é uma guerra humana para o lado deles. E para o lado dos Estados Unidos, é uma guerra de máquinas, de equipamentos, de radares, de satélites, de não sei o que lá. Quem é que ganha uma guerra dessa? O comandante Farinazzo sempre fala isso. Você não ganha uma guerra contra um país de 93 milhões de pessoas fortemente mobilizados se você não puser as botas no território. E os Estados Unidos não têm coragem de pôr as botas no território. Como é que eles vão resolver essa parada? Então é isso. Botas no território eles não vão, porque esse povo está ali para pegar e defender esse território. Então eu acho bem importante pegar e notar a disparidade, a assimetria do que está sendo mobilizado. Não é a grana. No outro é o sentimento de que eu sou iraniano, eu preciso de respeito. Eu acho muito legal falar isso. Perfeito. Edu? Bom, primeiro que as duas já falaram quase tudo que eu ia dizer. Tenho muita... Eu olho sempre, né? Eu olho aqui, todos os dias que aparecem essas notícias, eu olho aqui no eletrocardiograma do petróleo.
E a gente precisa fazer isso, a gente precisa como país fazer isso, porque é o nosso grande ponto de encontro com essa guerra, para além de qualquer espécie de sentimento que a gente tenha com relação ao povo do Irã, ou até aqueles que, no outro lado, torcem para a vitória dos Estados Unidos. Como você falou, não é apenas uma guerra para a gente assistir como se fosse um jogo de videogame, né? Sim. Batalha naval, que desde o Batalha Naval de antigamente até um jogo de videogame. Ele tem impactos no mundo inteiro. E os impactos no mundo inteiro, no Brasil, como são primeiros sentidos, ou mais fortemente sentidos, sob o ponto de vista mesmo da velocidade, é no petróleo. Ainda que a Petrobras nos proteja, e ainda bem, já imaginou se fosse no tempo de Pedro Parente e no tempo de Bolsonaro? O que estaria acontecendo com a economia brasileira? Sim. Com o petróleo subindo e descendo todo dia? O que estaria acontecendo com o preço do frete? O que estaria acontecendo com a inflação no Brasil? Ainda bem, nós temos um grau de proteção dado pela Petrobras com esses, vou chamar de colchão de tempo, né, que a Petrobras usa para baixar ou subir o preço de petróleo e seus derivados. Então, é aqui que a gente tem que olhar também e com um cuidado muito grande, porque é daqui que pode disparar uma série de efeitos não só não desejados, como não esperados nos meses à frente. Hoje em dia se negocia o grande ponto de visão dos vendedores e compradores de petróleo é setembro, né? E já está em 87, 88, 89 dólares. Daqui a pouco vai passar para outubro e eu não preciso nem lembrar o que tem em outubro. Deixa eu fechar só com essa notícia que está na CNN Internacional. Israel acredita que o Irã transferiu não apenas centrífugas avançadas, mas parte do seu estoque de urânio altamente enriquecido para instalação subterrânea nas profundezas da montanha Picacha após a guerra do ano passado. E daí os analistas estão dando conta que é a primeira vez que Israel e os Estados Unidos admitem publicamente que não destruíram essas instalações de enriquecimento de urânio. E tinha feito em 3 dias, não é? Exatamente, naquela guerra dos 12 dias, então, os Estados Unidos tinham acabado com tudo, né? Então, pela primeira vez, admitem que não, que o Irã continua, sim, enriquecendo urânio, agora debaixo aí das montanhas Picacha, então isso continua acontecendo. Para fechar. Agora, deixa eu trazer rapidamente Ucrânia e Rússia. A guerra na Ucrânia entra numa nova escalada com ataques contra alvos civis, infraestrutura energética e embarcações cada vez mais distantes da linha de frente. Um drone russo atingiu uma grande loja de materiais de construção em Sumi, que fica no nordeste do país, e provocou um incêndio de grandes proporções. No Mar Negro, um navio carregado de gás e com destino à Ucrânia foi atingido perto da costa da Romênia, um país membro da OTAN. 3 tripulantes ficaram feridos e a embarcação precisou ser estabilizada para reduzir os riscos à navegação. Em terra, a Rússia amplia a ofensiva contra a infraestrutura energética ucraniana antes do próximo inverno. Instalações de produção de gás na região de Kharkiv foram atacadas pelo 3º dia seguido. A Ucrânia também leva a guerra para dentro do território russo. Explosões e um grande incêndio foram registrados em uma área industrial de Lipetsk, próxima a uma usina termoelétrica e ao maior complexo siderúrgico da Rússia. Biazita, quero te ouvir sobre essa escalada, então, na guerra da Ucrânia. Talvez dentro desses 4 anos foi a escalada mais perigosa de todas, porque essa guerra pode sim se transformar agora numa guerra continental. A Ucrânia está indo para um tudo ou nada contra a Rússia, onde ela está tentando destruir toda a indústria energética russa, e isso já está afetando a Rússia. Boa parte das refinarias, 60% das refinarias russas, sofreram algum tipo de dano temporário ou permanente com os bombardeios dos drones ucranianos, e a Rússia, inclusive, está vendendo muito mais petróleo bruto do que petróleo refinado agora, porque ela está segurando os combustíveis, porque em algumas regiões da Rússia está tendo um controle para a compra disso. Então, eles estão tentando afetar a indústria energética, porque, de acordo com a lógica ucraniana, se destruir a indústria energética russa, a guerra acaba. O problema é que a Rússia não é um país sem poderio bélico. É um país com fortíssimo poderio bélico, e toda vez que a Ucrânia faz um ataque pontual desse à indústria energética russa, a Rússia atinge Kiev. E Kiev, até então, era uma região que estava meio que protegida. Porque se a gente olhar os mapas por satélites da Ucrânia, as áreas perto das fronteiras estão completamente destruídas. A guerra da Ucrânia é uma guerra de trincheira.
que há muito tempo não se vê. E a gente tem muito pouco material dessa guerra até então, por isso que as pessoas começaram a esquecer dessa guerra, porque não tinha aquelas cenas, né, dos bombardeios, dos prédios sendo destruídos, mas era guerra de quarteirão. E essas áreas foram sendo tomadas pela Rússia, inclusive algumas áreas houve guerra, né, quando a Ucrânia tentou entrar no território russo, onde a Coreia do Norte veio fazer a defesa, porque tem um acordo de defesa mútua com a Rússia, a gente não via tanto esse combate. Agora a gente está vendo porque chegou no coração da Ucrânia, que é Kiev. Então, Kiev está sendo duramente atingida também. Os dois países estão escalando muito essa guerra. A gente está falando de bombardeios de grande intensidade. A Rússia tem utilizado alguns intercontinentais, alguns hipersônicos muito potentes, está fazendo testes de armas mesmo no território ucraniano. E aí a Ucrânia já começa a tentar puxar de novo a OTAN para essa guerra. E ela começa a puxar quase no modo desespero, porque por mais que a Ucrânia esteja avançando sobre a Rússia ainda consegue manter uma frente mais forte, né? Ela está ganhando em termos de conquista do território ucraniano. E tem uma hora que o poder bélico da Ucrânia não vai segurar essa tentativa de destruição. E até que ponto a Rússia vai aguentar a destruição da sua estrutura energética? Lembrando que há mais ou menos 1 mês e meio, a Rússia liberou uma nota dizendo que vai fazer um ataque devastador a Kiev. E ela não precisa agora dizer quando vai fazer, porque ela já avisou. Então, ela já falou para os estrangeiros saírem da Ucrânia, ela já falou para os diplomatas saírem, porque a gente pode ter, nos próximos dias, um ataque de muito mais proporção à Ucrânia para dar um checkmate nessa guerra. A Rússia e a Ucrânia não conseguem sentar numa mesa de negociação, até porque a Rússia não quer abrir mão dos territórios conquistados. Ela está certa, ela conquistou, mas a Ucrânia está ali como player da OTAN. Talvez se a Ucrânia não fosse um player da OTAN, essa guerra já teria acabado há muito tempo. Mas ela é um player da OTAN, é um player da Europa para tentar impedir, né, a tomada da terrível Rússia da Europa, que só existe na cabeça dos europeus. Só na cabeça, né, da França e do Reino Unido que a Rússia quer dominar a Europa inteira. Isso não é um fato real. Né? Não é, era uma guerra entre dois países que tinham um porquê dessa guerra, com uma crise de mais de 10 anos. Não foi uma coisa que surgiu na cabeça do Putin, vou invadir a Ucrânia. Havia uma tensão de 10 anos entre os dois países, uma tensão recente, que levou a essa invasão. A OTAN utiliza isso para tentar destruir a Rússia, e agora a gente tem essa escalada violenta com uma quantidade de mortes civis muito grande. O exército está bem danificado, principalmente da Ucrânia. A Ucrânia perdeu praticamente 2 gerações de homens jovens. A situação da Ucrânia é grave, por isso que a Ucrânia precisa que a OTAN entre. Não é nem que a Ucrânia precisa do poder bélico da OTAN, porque ela tem. Ela precisa do exército da OTAN. Ela precisa de homens de outros países entrando nessa frente, porque ela não está mais conseguindo controlar as frentes por causa da violência dessa guerra. Então, chega a ser dramática a situação, porque assim, ou termina numa mesa de negociação, ou termina com a devastação de um dos países. Só que não existe a possibilidade de pensar na devastação da Rússia, porque a gente está falando de um país que tem poder bélico nuclear. Então, assim, é uma situação gravíssima e a Ucrânia está levando a Rússia ao limite. Sim. Então, se a Rússia utilizar algum tipo de arma mais forte contra a Ucrânia, é consequência da tentativa da Ucrânia de destruir a indústria energética russa. Perfeito. Eu posso falar uma coisa? Claro, Laura. Eu acho que essa guerra, como a Biazita falou, a gente está vivendo um recrudescimento dela muito grave. Muito grave e que ameaça mesmo expandir essa guerra para a Europa toda. Quer dizer, e a Rússia pegar e impor a sua força sobre a Europa toda, porque é uma guerra europeia. Agora, eu acho que a gente tem que, como a gente sabe, na guerra a primeira coisa a morrer é a verdade. Então, tem uma narrativa ocidental inteira que faz questão de dizer que a Ucrânia está vencendo, que a Ucrânia está indo muito bem, que a Ucrânia está impondo perdas quase que irreversíveis à Rússia e tal. Se você olha o noticiário geral, é nesse tom. Aí a gente fala, pô, então, como é que vai ser? Mas hoje foi demitido o ministro da Defesa da Ucrânia. Não é assim, olha, o cara demitiu um soldado, demitiu... Terceiro escalão. Não, demitiu o ministro da Defesa, que é o cara que conseguiu fazer uma transformação nessa guerra muito importante, porque ele é o cara, como disse a Biazita, essa era uma guerra de trincheira, é ali, era homem matando homem e tal, não sei o quê. Esse cara, o Fedorov, ele estava fazendo uma coisa que era o seguinte, ele começou a fazer os drones. Então ele começou a dar uma dinâmica diferente na guerra.
em que você não precisava colocar, e até porque a Ucrânia estava enfrentando um problema muito sério de falta de soldado, Sim. falta de carne para ir se imolar nas trincheiras dessa guerra. Então, tanto que eles fizeram uma busca internacional de como é que chama? Ai, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Esqueci o nome. São os que vão lutar a soldo. Esses que vão lutar... Mercenários. Isso. Exatamente. Fizeram e vários brasileiros, inclusive, foram lutar e tal nesse negócio e perderam a vida nessa guerra. Então, a Ucrânia estava ficando sufocada pela falta de carne para pôr na guerra para se matar. E aí veio esse cara, esse ministro da Defesa, e falou, não, vamos fazer uma guerra agora com o drone. E ele conseguiu, de fato, mudar a dinâmica da guerra. Só que agora o Zelensky pegou e demitiu o cara. E falou, olha, você está fora. Então, a crise dentro, isso não é postura de quem está ganhando. Não é postura de quem está... Um time que está ganhando não se mexe. Sim. Ele está mexendo no time que a imprensa mundial está dizendo que está ganhando. Será que está ganhando tanto assim? Ou será que a coisa... é mais complicada, é mais difícil e tal. Então, eu acho que a gente vai ter que acompanhar com muita atenção o próximo período, porque a demissão do ministro da Defesa, que é super importante, num quadro desse, denota uma situação de crise na condução das iniciativas de guerra, né? Perfeito. Bia, sempre bom tê-la por aqui. Um grande beijo para você, boa semana, até terça. Beijão, gente, até terça. Beijo, Bia. Biazita sempre com a gente aqui às terças e a gente destrincha cenário internacional aqui às terças no Primeira Edição. Vamos voltar agora à política nacional. O PDT oficializou o apoio à pré-candidatura de Lula à reeleição e se tornou o primeiro partido a formalizar a aliança para a disputa presidencial de 2026. A decisão foi aprovada por unanimidade durante a Convenção Nacional da Sigla em Brasília. O presidente do PDT, Carlos Lupe, afirmou que o partido voltou às suas raízes e diz que Lula representa a defesa da democracia e da soberania nacional. O evento reuniu o presidente, dirigentes petistas e lideranças dos dois partidos. Durante a convenção, Lula criticou as pressões comerciais dos Estados Unidos sobre o Brasil, afirmou que o país não é quintal de ninguém e disse que a eleição de 2026 será fundamental para a defesa da democracia. Além da disputa presidencial, o acordo entre PDT e PT também envolve eleições estaduais. No Rio Grande do Sul, a neta do ex-governador Leonel Brizola, Juliana Brizola, vai disputar o governo do estado pelo PDT com Edgar Preto, do PT, como vice. É a primeira vez que o PT gaúcho abre mão de uma candidatura própria ao Palácio Piratini para apoiar o PDT, já agora no primeiro turno. Vamos falar sobre esse cenário que começa a se desenhar melhor e vamos chamar para isso o Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. O Miro sempre com a gente aqui às terças. Bom dia, Miro. Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Tranquilinha, mocinha? Tranquila? Tudo Edu, certo, Miro. Laura, tudo bem? Retornaram de viagem? Belíssima experiência as duas. Belíssima experiência. Belíssima, pois é. Já uma semaninha, né? Amanhã completamos uma semaninha de volta aqui na primeira edição. Uma semaninha no Parabéns de volta ao à TVT. Brasil. Parabéns Obrigada, à TVT, Miro. parabéns a vocês duas. Valeu demais. E voltamos à política nacional, né? Vamos discutir um pouquinho, então, esse cenário que começa a se desenhar melhor agora com apoios partidários a Lula e esse desenho nos estados, o que é muito importante também. Daqui a pouco eu vou trazer Minas Gerais, por exemplo, onde havia uma dúvida aí, agora essa dúvida foi sanada, a gente já tem um candidato do Partido dos Trabalhadores também. Como que você está vendo, então, de acordo com o desenho e com as pesquisas que saem nesses últimos tempos em relação às candidaturas, Miro? Então, Thalita, a eleição agora começou de fato, né? Terminou a Copa, a Espanha campeã, a eleição começou de fato, agora é o processo de convenções, né? Pelo calendário eleitoral, pelo calendário TSE. As convenções vão agora do dia 20, começaram ontem até o dia 5, né? Na sequência, você tem um prazo para registro das chapas, para todas, para a chapa inteira, presidente, governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais, deputado distrital, no caso do DF, né? E pouco depois começa a propaganda eleitoral gratuita. Aí realmente a eleição passa a ser o tema no Brasil.
Até agora, né, ele era o tema de setores da mídia, setores dos partidos, os partidos, né? Mas não era ainda o tema do povão brasileiro, né? O povão brasileiro estava preocupado com o seu dia a dia, né? Levar comida para a mesa, garantir educação para os filhos e tal, né? E estava preocupado com a Copa. Agora a coisa vai mudando de figura. O PDT inaugurou esse processo de convenção, formalizando o apoio ao presidente Lula. Né? O PDT que nas 2 últimas eleições concorreu com Ciro Gomes que camaleônico, né? Já teve 8 partidos, Ciro Gomes que agora está, né, no PSDB, voltou ao Tucanato falido, ele voltou ao Tucanato, lá pelo Ceará, candidato ao governador, com apoio do bolsonarismo e com a birra, né, com a resistência da Michele, que voltou a chutar o balde. Né? Né? Mas o PDT, então, que antes estava com o Ciro, agora volta, como disse o Lupe, volta a trilhar junto com o Lula na disputa presidencial. Né? O PDT que tem ministros, inclusive, ministro da Previdência, né? E o PDT que também vai montando as suas dobradinhas nos estados. Você citou aí 2 casos importantes, o caso da Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul, com o Edgar na vice, né? Uma chapa forte, é uma chapa que está bem pontuada nas pesquisas, né? Numa eleição que é muito difícil, o campo conservador no Rio Grande do Sul é muito forte, né? E no caso também do Paraná, né? A chapa com o Requião Filho como candidato a governador com apoio da Frente Brasil Esperança, PT, PCdoB e PV. Né? Tem outros candidatos também pelo Brasil, né? Candidato mesmo como que é o nome dela? Do vôlei em Brasília para o Senado. A Leila do vôlei, sim. Isso, Leila do vôlei. Né? Você tem o candidato ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo, que também é candidato pelo PDT ao Senado. Né? Então está sendo montada essas chapas, elas vão até esse processo agora de formalização das convenções. A convenção de ontem, o Lula fez um discurso pegando numa questão que vai ser central para as eleições, que é a questão da soberania nacional, a defesa da soberania nacional. Né? Isso tem muito a ver com o trabalhismo, isso tem muito a ver com Getúlio Vargas, né? Que sempre foi um cara da defesa de um projeto nacional de desenvolvimento, né? Tem muito a ver com Brizola, né? Que sempre foi um defensor da nação, um defensor da pátria. Né? Então, o Lula fez o discurso corretíssimo para um tema que está muito quente em função desse tarifaço do Trump, dessa relação de servilismo da família Bolsonaro, de capacho, né? Acabou de ganhar o green card pelos serviços prestados do Bananinha, não é isso? O capacho do Trump. Né? Então, o Lula, o discurso da soberania, o Lupe, o discurso da soberania, interessantíssimo, o Lula, inclusive, reconhecendo que passou a valorizar mais o Getúlio depois, né? Num primeiro momento da vida política dele, ele não levava muito em conta a questão da CLT, não levava muito em conta a trajetória de Getúlio, e ele falando, foi o maior estadista brasileiro, foi o cara que construiu um projeto de nação, saiu de um país que era uma grande fazenda para um país para se industrializar, não é isso? Construiu, criou as estatais. O Lula enfatizou muito a questão de ter instituído o salário mínimo, que na época a burguesia, a placa burguesa brasileira, queria matar, até trabalhou o tempo inteiro para derrubar o Getúlio Vargas. O Getúlio dizia, essa burguesia brasileira é muito burra, eu estou cedendo um pouco para ela continuar no poder, para ela continuar, né? Para a gente continuar, vai continuar, mas tem que ceder um pouco. Era o nacional desenvolvimentismo. Né? Então, o Lula cita o salário mínimo e o Lula cita a CLT, coisa que no passado, quando o sindicalista da ABC fazia muitas críticas, cita a CLT. Então, interessante o Lula ter falado isso. Eu li muito sobre Getúlio e aprendi o papel importantíssimo que o Getúlio teve na formação da nação brasileira. Ele é decisivo na formação da nação brasileira. Então, um apoio importante. Né? Nesse quadro, né, Thalita, que é um quadro que está em processo de definição. Eu acho que no caso da candidatura do Lula, o esquema já está melhor montado. Né? Então, o Lula já conta com o apoio de 7 partidos para a disputa eleitoral. Isso garante um tempo de rádio e TV importante. Rádio e TV tem um peso muito grande nas eleições brasileiras, continuam tendo, não é isso?
Então, o Lula está com apoio, além da federação, né, PT, PCdoB e PV, Federação Brasil Fé e Esperança, não é isso? A Federação Fé, Esperança no Brasil, está com apoio da Federação PSOL-Rede, está com apoio do PDT, formalizado ontem, na convenção do PDT, está com apoio do PSB, inclusive com a vice, com Geraldo Alckmin, né? Então, a candidatura do Lula está já com palanques montados, com exceção de Goiás, o resto do Brasil, os palanques estão montados. Isso que você citou aí sobre Minas, no caso, que era um dos últimos. Palanques fortes. Já o outro lado está com mais dificuldade, mas o outro lado a gente deixa para tratar depois. Não, deixa eu tratar agora, porque veja só, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro entra nessa reta final das convenções em meio a mais um sinal de fragilidade política. Segundo a apuração da revista Veja, o senador ainda não conseguiu fechar o nome do candidato a vice e corre contra o tempo para montar a chapa presidencial. De acordo com a reportagem, a dificuldade é resultado da resistência de lideranças partidárias em associar os seus nomes à candidatura do senador. Por óbvio, Laura. Gente, coitadinhos. Não, mas eu queria falar uma coisa sobre isso que o Miro falou. Cara, eu tava ouvindo o Miro falando sobre o Getúlio e, é impressionante, né? Porque se a gente for ver, olha, é o encontro do Brasil com a sua história e com essa figura luminosa que foi o Getúlio para a classe trabalhadora brasileira, né? Quer dizer, todas as reformas políticas e tal que ele fez para beneficiar e para construir, porque ele, de fato, ele construiu a classe operária, né? Quando ele pega, demarca, isto é ser operário, isso é o quanto deve trabalhar o operário, esta é a mulher operária, ela trabalha aqui, ali, acolá, ela ganha tanto, ele demarcou, ele fez os contornos dessa classe operária. Então é uma figura absolutamente luminosa que o Lula, depois, como disse o Miro, depois de se debater contra, eu me lembro do Lula falando, olha, eu prefiro 1000 vezes trabalhar numa empresa americana do que trabalhar numa empresa nacional, porque os empresários brasileiros são isso. Ele desconhecia a importância da indústria nacional, da questão nacional e tal, não sei o quê. A CLT, o Lula era contra. A CLT era uma forma de manter os sindicatos ali apelegados e tal, não sei o quê. O Lula cresceu e o Lula se encontra com essa história do Getúlio, que ainda é essa figura assim que está no imaginário. Aí você vai para o outro lado, para voltar na sua pergunta, vai para o outro lado. Cara, eles não mencionam Costa e Silva, Médici, Geisel. Só o Ustra. É o único. Quem é que eles mencionam? Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador. Sim. Então é isso que nos separa dessa escumária, dessa escória. Porque enquanto a gente está falando de Brasil, a gente está falando do Getúlio, a gente está falando da Petrobras, a gente está falando de siderurgia, a gente está falando de um país que consegue se segurar pelas próprias pernas no cenário internacional. Eles não falam de nada, eles nem sequer se reivindicam da ditadura militar, do nacional desenvolvimentismo, da ditadura militar, eles não se reivindicam de nada. Eles se reivindicam do torturador. Cara, isso mostra que entre nós e essa turma existe um fosso, graças a Deus, um fosso absoluto. Nós não temos nada a ver com eles, entendeu? Porque nem... o Getúlio na Terra. Se eu não estou enganado, é Gustavo Capanema. É muito impressionante, eu acho que nós temos... É isso, né? Quer dizer, o que nós representamos hoje, nós representamos a história de luta desse povo para sair de uma herança escravocrata que tinha acabado quando, vamos lembrar, quando Getúlio assume o governo no Brasil, a gente tinha 40 anos de fim da escravidão. 40 anos que a escravidão tinha sido abolida no Brasil. Então a gente tinha uma classe operária que era tratada como escravos, espancados. Enfim, era isso que era a classe operária. O Getúlio constrói isso. Quando o Lula homenageia esse homem, fala, é a nossa luta hoje. Cara, eu sinto um orgulho de ser brasileiro, sinto um orgulho dessa corrente política que nós representamos hoje no Brasil e que se
tudo der certo, vai conseguir enterrar abaixo de 7 palmos, pelo menos, esses torturadores, esse filhote de torturador que esses caras são. Sabe o que eu estava pensando? Somos todos paulistas, os 4 aqui, né? Se estuda mal o Getúlio Vargas em São Paulo por causa dos ódios de 32 até hoje, né? Espero que mude agora em outras gerações, mas para mim o Getúlio era só, né? Quando eu saí da escola, Getúlio era apenas o ditador de 1937 a 1940 e... Agora esqueci. 44. Então, todo o segundo mandato do Getúlio, depois o máximo que eu fui descobrir de Getúlio é estudando jornalismo, veja você, por causa do Samuel Weiner, da construção da última hora. Como estudamos mal o Getúlio, não é à toa que aqui não tem nenhuma via com o nome dele importante, como em todo o resto do Brasil, né? São Bernardo do Campo tem, viu? São Bernardo do Campo tem a Avenida Getúlio Vargas, bem conhecida. Então, a cidade... Em São Bernardo. A cidade de São Paulo não tem. A cidade de São Paulo não tem. A do Rio, a principal avenida da cidade, chama Presidente Vargas, e eu fui aprender muito mais de Vargas quando fui morar no Rio. Porque se aprende muito de Juscelino Kubitschek quando você vai morar em Brasília, e se aprende muito de Getúlio Vargas quando você vai morar no Rio. Naturalmente. Sim. Nós não temos isso aqui em São Paulo. Falha do nosso currículo. Mas temos isso aqui no primeira edição. Viu? Que aula de história que vocês estão dando pra gente. Que maravilhoso, viu? Quer comentar sobre isso tudo, esse contexto, mas também sobre essa candidatura e dificuldade de Flávio Bolsonaro? Miro, por favor. Vamos lá, Thalita. Não, primeiro essa questão da valorização do papel histórico do Getúlio Vargas. Toda a liderança política com as suas contradições, com os seus momentos de você tem críticas, né? Mas o papel que ele teve, ele foi o grande construtor do Estado Nacional Brasileiro, né? E ele foi teve um papel fundamental. Entrou a ligação para o Miro. Ele volta em poucos segundos. Exato. É sempre assim. Como é que você não está assistindo a TVT ou quem está ligando para o Miro? Exatamente. Quem liga para o Miro nesse momento. Sempre às terças tem participação garantida aqui no Primeira Edição. Miro já deve se reconectar. E eu vou seguir com mais notícias para a gente também já colocar mais esse assunto aqui na mesa. O deputado federal, ex-ministro e ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, confirmou então a pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. Essa definição encerra a principal lacuna da estratégia eleitoral do PT, nesse que é o segundo maior colégio eleitoral do país, onde o partido enfrentava dificuldades para encontrar um nome competitivo. A escolha foi fechada após conversas entre Lula e Patrus na semana passada. O deputado pediu prazo para consultar aliados e oficializou a decisão após uma reunião da direção estadual do PT. Patrus foi a alternativa encontrada depois das recusas do senador Rodrigo Pacheco, da ex-prefeita Marília Campos e do pré-candidato do PDT, Alexandre Calil. Então a gente tem agora também candidatura fechada em Minas Gerais. Miro. Desculpa aí, Thalita, caí aqui e voltei. Então, só voltando a essa questão do papel do Getúlio Vargas, sim, que Laura e Edu trataram, né? O Getúlio é isso, no meu entender, é o grande construtor do Estado Nacional, né? Com todas as suas contradições na sua história, né? Como todas as lideranças políticas, né? Mas é o construtor do Estado Nacional, é o cara das estatais, é o cara de um projeto de nação, é o cara mesmo na política externa, de uma política externa mais independente, né? menos alinhada, né? E é o cara, do ponto de vista do trabalho, um cara fundamental do ponto de vista do trabalho. Lógico que queria controlar o movimento sindical, né? Mas foi o cara, né? Foi o primeiro Ministério do Trabalho na história do Brasil foi com Getúlio Vargas, foi a primeira ação da Revolução depois da Revolução de 30, né? A primeira ação foi a construção de um Ministério do Trabalho. Não existia Ministério do Trabalho no Brasil, né? A questão do trabalho, Washington Luiz, que era exatamente o presidente da oligarquia do café de São Paulo, né? Dessa oligarquia tão reacionária, né? Histórico, né? Washington Luiz tratava a questão social como caso de polícia. Era assim que ele falava. O Getúlio cria um Ministério do Trabalho. O Getúlio começa a instituir várias leis trabalhistas frutos da demanda do movimento sindical, das greves, das lutas do movimento operário brasileiro. Essas leis vão dar na consolidação das leis do trabalho, na CLT. O Getúlio institui o salário mínimo, quer dizer... Então, ele foi o construtor desse Estado Nacional, de sair de uma grande fazenda para virar um país industrializado, né?
É esse o papel que ele tem. Por isso que ele ficou no imaginário popular. No imaginário popular, hoje, o que você tem é Getúlio e Lula. Né? Isso as pesquisas demonstram. É Getúlio e Lula que estão no imaginário popular. O Getúlio como grande construtor desse Estado Nacional. Mas isso era só para concordar com o que Laura e Edu falaram, né? Nessa aula de história que os dois deram. Né? Para pegar a questão que você levantou, Thalita, das dificuldades desse campo fascista no processo eleitoral. Eu acho que o Flávio Bolsonaro está tendo muita dificuldade mesmo. E essas dificuldades têm a ver com as denúncias que pintaram recentemente, com a relação amorosa dele com o Trump, a relação de vassalo, não é para menos que o apelido que está pegando agora é Tariflávio. Antes era Flávio Rachadinho, agora é Tariflávio, é o homem contra o Brasil, né? O traidor da pátria, né? Com a relação que ele mantém com os bandidos, com a máfia, né? O caso do Vorcaro é o caso mais recente, né? No filme Pangaré das Trevas, Dark Horse, não é isso? Essa relação, porque isso quebra uma aura de, né? Contra a corrupção, sempre foi corrupto, desde a época das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, desde as mansões, desde a relação com milicianos, mas agora o caso do Pangaré das Trevas bateu duro. E bateu duro principalmente por isso, porque ele é um mentiroso, ele mente de forma contumaz. Isso tem aparecido com muita força nas pesquisas. Né? É um mentiroso. Né? E pegou duro em função do videozinho de 27 minutos da Michelle, dizendo que é maltratada, humilhada, apunhalada por esse misógino que está disputando a presidência da República. Né? Então, isso está enfraquecendo. Então, o Flávio Bolsonaro está com dificuldade para montar palanques estaduais. Isso, um levantamento que a Folha fez, ele está sem 5 palanques estaduais até agora montados. E olha que nós estamos agora já na reta das convenções. Né? Você viu, o presidente Lula resolveu, o campo popular resolveu o problema de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, 16 milhões de eleitores. Né? Resolveu com um belíssimo nome, o nome do Patrus, que foi prefeito, deputado, ministro, tem um histórico, um homem ligado à teologia da libertação, né? À igreja progressista, né? Tem um histórico. Resolveu. O campo fascista não conseguiu ainda resolver o problema de Minas Gerais. O campo fascista está com dificuldade no Rio de Janeiro. O governador dos bolsonaristas está inelegível, queria ser candidato ao Senado, se afastou do governo para tentar fugir de uma cassação, né? E está correndo o risco de ser preso. Daqui uns dias pode ser preso Cláudio Castro, aquele que tentou construir o palanque dele em cima de cadáveres, matando pessoas. Não é isso? O que era o candidato ao governo, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o Barcelar, está preso. Ligação com o Comando Vermelho, com o CV. O que era o candidato ao Senado do Flávio Bolsonaro, que inclusive colocou a sua mãe como suplente. O dirigente do União Brasil do Rio de Janeiro é outro que foi preso, está com tornozeleira eletrônica. Não é isso? Ontem mesmo teve mais o palanque do Bolsonaro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, 11 milhões de eleitores. O palanque eleitoral desmoronou mais um pouco no Rio de Janeiro, porque o vice-presidente do tal do Ruas, que não consegue crescer nas pesquisas, o vice na chapa do Ruas, falou o seguinte: estou fora, saiu, foi-se embora. Que é o do União Brasil, disse problemas pessoais, tá bom, todo mundo compreendeu como problemas pessoais. Né? Tirou o time. Então, eles estão com dificuldade de montar palanques estaduais. Além disso, estão com dificuldade para montar uma coligação. A Federação PP-União Brasil, né? O Ciro Nogueira e o como que é o nome lá do sujeito lá do... Rueda. Que tá todo... Isso, Rueda, esse que está todo complicado também, né? Já disseram o seguinte: ó, vamos ficar neutros na eleição. O Ciro Nogueira ficou dodói, porque o Flávio Bolsonaro o abandonou quando ele foi denunciado no caso Master, agora ele veio para vingança. Né? Então, a Federação PP-União Brasil está sinalizando neutralidade. Lógico que está negociando, inclusive está negociando o nome da vice,
que é a Tereza Cristina, que não quer, mas está negociando. Sim. Né? O Republicanos, do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, também está dizendo que está fora. Tanto é que o Flávio Bolsonaro está falando muito no nome de uma pessoa do Republicanos para ser vice, que é ex-presidente da Caixa Econômica, que era o braço direito do Paulo Guedes, é uma ultra neoliberal, é uma mileizinha brasileira, né? Uma anarcocapitalista, né? Uma ultra neoliberal. O Flávio tem falado muito dela porque ela seria o apoio dos Republicanos, mas o próprio Valdemar da Costa Neto já disse que ela não tem voto. E o próprio Republicanos disse, não, ela acabou de entrar no partido, não tem nada a ver com o partido. Ou seja, está com dificuldade de coligação. Isso tem um prejuízo grande, porque libera, né? Capilaridade, libera todo mundo, e tem um prejuízo grande na questão de tempo de TV e rádio. Sim. Exato. Sim. Se ficar sem coligações, né, o PL, que é o maior partido brasileiro, vai ficar com menos tempo de TV do que a coligação PT mais 6 partidos. Fica. PT mais 6 partidos fica com 5 minutos e pouco, e o PL vai ficar, se ficar sozinho, com 4 minutos e pouco. Né? Apesar de dizerem que o horário eleitoral não pesa muito, pesa, e pesa principalmente os tais das pílulazinhas, os anúncios, né? As inserçõezinhas, né? De 30 segundos. E então, estão com dificuldade. Vamos ver o que eles vão fazer nesses 10, 15 dias que restam para fechar as convenções. Vamos ver o que eles vão fazer. Está difícil, estão tendo que correr atrás. Lembrando que a convenção do PL agora, sábado, dia 25, seria interessante apresentar a chapa completa, né? Então você têm que apresentar uma Tem que chapa, apresentar, né? Pô. Então, acho que é uma semana decisiva, mas com todas essas dificuldades que você bota aí em questão. Miro, muito obrigada. Eu acho, viu? Diga. Viu, Thalita? Só uma observaçãozinha, viu, Edu? Legalmente não precisa apresentar na convenção. Pode segurar até o registro. Até o registro. Então, eles têm até o dia 15 para... As convenções terminam 5 de agosto e até 15 de agosto é o registro. Então, eles ainda podem segurar. Eles estão com dificuldade, é isso. Ele está falando muito na questão de ter uma mulher, porque ele percebe, as pesquisas comprovam isso, que ele está muito mal, né, no eleitorado feminino, e principalmente depois da fala da Michelle, piorou mais ainda. Né? Ele percebe isso, ele já estava mal, piorou. Né? Então, ele está falando muito nessa questão de ter uma mulher. Estava trabalhando, estava fazendo muito esforço para ser essa Daniela, essa ex-presidente da Caixa, braço direito do Paulo Guedes, que é bom sempre lembrar, é também consultora do Digimais. Ela é consultora do Banco do Edir Macedo. O mesmo esquema do Master é o esquema do Digimais. Ela, é sempre bom a gente lembrar, a Daniela, tão bajulada pelos abutres da Faria Lima e tão paparicada por setores da mídia, ultra neoliberal, foi consultora do Digimais. Essa, eu acho que é um carimbinho que a gente precisava começar a colocar. Né? Então ele está trabalhando o nome dela, mas ela não encontra apoio nem do Republicanos, nem do Valdemar, o presidente do PL. Aí tem o nome da Tereza, que foi ministra da Agricultura. Ela fala com os abutres da Faria Lima. A Tereza fala com agronegócios. E tem outros, já falaram até naquela Júlia Zanata, aquela de Santa Catarina. Tem outros nomes para montar a chapa. Ou seja, eles estão com dificuldade para fechar. Eu acho que vai ficar lá para dia 15 de agosto mesmo. Para fechar essa conta. É que em termos de imagem, né? Você lança uma candidatura, você lança a chapa, né? Mas também tô achando que vai estar tão difícil que vai ficar para depois. Miro, beijo enorme para você. Até semana que vem. Boa semana por aí. Beijãozão para vocês, bom trabalho aí. Tchau, tchau. E mais uma vez, parabéns, Thalita e Laura. Obrigada, Miro, querido. Um beijo para você. Olha só, novo dado da pesquisa Genial Quest, divulgado agora, mostra uma mudança na percepção de vitória para a eleição presidencial, viu? Para 55% dos entrevistados, o presidente Lula será reeleito. Já 25% acreditam na vitória do senador Flávio Bolsonaro. Em abril, 49% apostavam na reeleição de Lula.
enquanto 32 viam Flávio como vencedor. Então tá aí, ó, 49 foi para 55, 32 caiu para 25%, tá aí. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Genial Quest entre 10 e 13 de julho, foram ouvidas 2.004 pessoas em entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. Os números continuam sendo bastante positivos para Lula. É esse o balanço final dessa Genial Quest. A gente até ficou meio assim, acho que muita gente ficou perdido, porque a Genial Quest foi toda divulgada na semana passada, mas eles soltaram esse dado aqui hoje. E é isso que mostra esse aumento do percentual de quem acredita que Lula, de fato, será reeleito. Eu acho espetacular. Eu acho que isso aí é impressionante, porque a redução do Flávio, em condições normais de temperatura e pressão, se uma corrente política muito forte cai de desempenho, imediatamente se levantam outras vozes para pegar e substituir o cara que eventualmente está fragilizado. O que eu acho importante a gente notar não é que o Flávio desaba, é que não tem nada que floresça no lugar dele. É impressionante isso. Eu acho que a prova do que a gente está falando faz muito tempo, que é o seguinte, o Lula enfrentou uma perseguição judicial terrível e tal, não sei o quê. Ele tinha um partido que se manteve vivo enquanto ele estava preso, cumprindo pena e tal, não sei o quê. Manteve o debate político na sociedade e tal, não sei o quê. O Flávio, o Bolsonaro foi tão antipolítica que ele pegou, ele dinamitou as possibilidades dele ter um partido. Vamos lembrar, o Missão conseguiu construir um partido, o MBL conseguiu construir um partido. O Bolsonaro não conseguiu, porque para ele não interessava partido, era só ele, por ele. Então ele destruiu todo o ecossistema da direita. A direita não tem nada. O Joaquim Barbosa tentou levantar a mão, virou... Já desistiu. Desistiu na lama, porque ele não estava conseguindo mais do que 1%, e por aí vai. Então, a gente teve essa extrema-direita, que ela fez coisas horríveis para o Brasil, mas ela teve uma coisa boa, ela esterilizou o campo da direita, não tem mais nada, não surgiu nada, né? Quer dizer, antes a gente tinha o Fernando Henrique não pode, aparece o Dória, depois aparece o Alckmin, depois aparece... Enfim, tinha tinha o Serra, Sim. Tinha um monte de... A família Bolsonaro jogou cal no terreno da direita, a direita não consegue pôr uma florzinha para fora, nada. Sim. É a debacle mesmo. E é isso, quando você perde a percepção da vitória, porque aqui não é sobre quem vai ganhar, é sobre quem eu acho que vai ganhar. Nem quem eu vou votar, não é sobre quem que eu vou votar. Isso. É sobre quais as chances. Cara, isso aqui é veneno puro, porque aquele cara que fala assim, bom, se eu apoiar o Flávio Bolsonaro, eu estou ferrado, eu não tenho futuro, porque ele vai perder. Então, isso faz com que toda aquela turma que colou no Bolsonaro quando ele era poder, descolhe dele e fique ou numa posição de indiferença, ou, eventualmente, até venha a aportar com o Lula. Isso aqui é primeiro turno. Pelo seguinte, como você falou, como não surge uma flor, eu não vou votar no Lula, porque eu odeio o PT, mas vou votar em quem? Então eu vou pra praia. Exato. E o segundo grupo ele vai ganhar mesmo? Então eu vou pra praia. Se isso acontecer, é primeiro turno, porque o Lula já tem votos suficientes para criar uma margem, não subindo um segundo candidato ou alguém para entrar no lugar do Flávio, ou eventualmente para o Flávio, acabou em primeiro turno. Cá entre nós, né? Já era uma coisa que parecia ir se construindo desde o ano passado, apesar, repito, não é que vai ganhar, mas o cenário cada vez se consolida mais para que vão aparecendo as benfeitorias do governo, vão aparecendo os resultados das políticas do governo e vai desaparecendo o principal candidato da oposição por causa de todos esses motivos que a Laura estava falando. E isso se encaixa nessa discussão que a gente estava tendo com o Miro em relação à vice de Flávio Bolsonaro. Exato. Então, assim, ela não consegue encontrar a vice, porque quem vai amarrar o burro nesse poste? Nessa situação. É isso.
Aliás, deixa eu trazer também essa última notícia em relação a debates eleitorais. Isso porque, vamos lá, segundo a apuração da Folha de São Paulo, o presidente Lula avalia não participar dos debates do primeiro turno. Esse tema está dividindo o PT. Uma ala defende que Lula não participe para evitar ataques dos candidatos de direita. Outra quer o presidente nos debates para confrontar Flávio Bolsonaro. A primeira dúvida é sobre o debate da Band, que está marcado para 16 de agosto, a mesma data em que o PT pretende lançar a candidatura de Lula no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Foi ali que Lula liderou assembleias históricas das greves do ABC no fim dos anos 70, marco de sua trajetória política. A decisão ainda não foi tomada. E aí, marqueteiros de Lula diriam o quê? Vai ou não vai, Laura e Edu? Francamente, eu não iria. Eu também não. Eu não iria. Para que você vai... Se o Lula não tiver, qual é o palanque que vai ter? Vai ser só o palanque para as pessoas falarem... Só para apanhar? Não. Então, olha, eu, Sidônio, eu não iria, não iria. Faria uma campanha maravilhosa na televisão, defenderia todas as nossas bandeiras na televisão, no horário eleitoral gratuito, e vamos falar direto com o povo, na rua. Tem razão, tem motivo, razão ele também tem, mas tem motivo. Dia 16 eu estou lançando minha candidatura, porque no dia 15 é o último dia, dia 16 é o primeiro dia, eu estou lançando a candidatura, eu vou para Vila Euclides, eu não tenho tempo para me preparar para o debate. Obrigado, até o segundo turno. Deixa eu ouvir também sobre isso Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, bem-vindo, bom dia para você. E aí, quero te ouvir sobre essa pesquisa Genial Quest que sai hoje, mostra que a maioria acredita de fato na vitória de Lula, e o Edu já cantou isso aqui, que isso tudo se desenha para uma vitória em primeiro turno, inclusive, e essa possível participação ou não de Lula em debates eleitorais. Qual a sua avaliação? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro a gente tem que constatar que o impacto do caso Orcaro, assim, do Master, tiveram uma importância muito grande, né? Eu estou tendo eco ou não? Não, aqui com a gente está perfeito, Silvio. Então tá. Em segundo lugar, quer dizer, a fragilidade do Flávio, ele é o melhor ator da campanha do Lula, porque ele está fazendo só besteira, né? Ele está tentando se apresentar como uma alternativa, ele não tem estrutura para isso. Então, com relação à evolução do voto, eu acho que nós estamos tendo alguns sinais. Por exemplo, o empresariado conservador já não está mais apoiando o Flávio. Ele não tem segurança quanto à relação que pode se estabelecer com um presidente com esse perfil, né? Uma parte do eleitorado evangélico, por conta do caso do Vorcaro também, se afastou do Flávio, né? Então, nós temos aqui um cenário em que está diminuindo a base de sustentação do bolsonarismo, começam a surgir algumas alternativas de direita, o Renan e outros, assim, buscando ocupar esse espaço conservador que hoje é ocupado pelo bolsonarismo, ou está deixando de ser ocupado pelo bolsonarismo, né? Quer dizer, e nós vamos ter, de fato, quer dizer, nessa tendência, uma evolução bastante positiva para o Lula, porque ele está jogando parado, ele está jogando na defesa do Brasil, da soberania, na luta contra o Trump, que também está ajudando a campanha do Lula, porque ele está visibilizando uma postura de soberania, de autonomia, de orgulho, enfim, quer dizer, defesa da pátria contra os traidores da pátria, né, que vai ajudar. Então, a pesquisa Quest, eu acho que está mostrando uma tendência, né? Essa tendência deve continuar, né? E eu, de fato, fico em dúvida se vale a pena ou não participar dos primeiros debates, porque ainda não tem uma posição firme de dizer não, não vai, né? Porque é um palanque grande e o Flávio não vai conseguir se desempenhar. Então, é tão flagrante a diferença de formação, a diferença de concepção, a diferença de projeto de sociedade, que talvez para o Lula seja até bom ele se apresentar nesse cenário na televisão, ao lado do Flávio, né?
porque o Flávio não consegue sustentar essa conversa, né? Então eu fico pensando que os ataques virão de qualquer maneira. Quer dizer, com o debate, sem debate, vão ser atacados porque não foram ao debate, vão ser atacados porque foram ao debate. Então, talvez esse critério de falar assim, olha, nós vamos nos poupar para não ser atacado, não seja o melhor caminho, né? Acho que Flávio joga baixo, né? O bolsonarismo joga baixo. No entanto, a gente lembra, todos lembramos como foi a participação de Flávio Bolsonaro nos últimos debates, quando ele concorreu a governador no Rio de Janeiro. Mas eu queria só falar uma coisa, quer dizer, vai estar todo mundo querendo ocupar o lugar do Flávio. Sim. Então, todos os demais candidatos vão querer ocupar o lugar do Flávio. Se o Lula estiver lá, ele é o alvo do ataque. Sim. Se o Lula não estiver lá, aquilo é um espaço para a direita se matar entre si. Um matar o outro e outro matar um. Quer dizer, aquela coisa da caixa de escorpiões. Sim. Se o inimigo não está na caixa de escorpiões, eles vão atacar a si mesmos, querendo assumir o protagonismo da oposição ao Lula. Então, eu acho que é só olhar para quem são esses caras, para quem é o Lula e quem é o inimigo de todos eles. Sempre falar, bom, tira o Lula, deixa eles se matarem entre si na caixa de escorpiões. Genial. Para mim é isso. Silvio, eu volto com você e já chamo o destaque do Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje às 8 horas da noite aqui na TVT. Convido você a acompanhar, você que está nos acompanhando aqui no Primeira Edição, sempre às 8 horas da noite, às terças, aqui na TVT. Olha, é uma continuação de um livro que foi feito 50 anos atrás, São Paulo, Crescimento e Pobreza, que foi uma contribuição muito importante para o debate sobre o que é São Paulo, como ele se constrói, quem se beneficia, quem está excluído. E hoje nós estamos vendo o lançamento, 50 anos depois, de um outro estudo, São Paulo 2025, Riqueza e Desigualdades, que aponta agora as tendências que nós temos, os principais problemas da cidade, não é? E alternativas para superar essa situação. O Biratã de Paula Santos é o entrevistado, ele é o coordenador desse livro, que tem várias contribuições de outros autores, e ele é presidente do Conselho da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Então, nós vamos ter um papo super interessante que vai nos trazer alguns elementos novos, frutos dessa pesquisa que está sendo publicada agora. Às 8 horas da noite aqui na TVT, na TV e nas nossas redes sociais. Silvio, um beijo para você. Até! Beijo, até. Um abraço a todos aí, a todos que nos assistem. Beijo, Silvio. Laura, Edu, beijo para vocês também. Até amanhã. Até amanhã. Até, galera. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Quem está comigo aqui no youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir nossa transmissão, sempre bastante importante. Deixa o seu joinha e o seu like por aqui. Emirelia sempre por aqui. Beijo para você. Carlos Prati dando tchau pra gente. Laura Pimenta. Até amanhã, Batateira Galho. Pois é, conheço São Bernardo muito bem. Morei muito tempo lá. Tem a Avenida Getúlio Vargas em São Bernardo. Quem conhece, quem mora lá ou já passou por São Bernardo sabe, né? Ali pertinho do Paço Municipal. Quem mais? Orlando Balbino Neto, um beijo para você também. É isso, pessoal. Espero todos vocês amanhã às 10h30 aqui. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem TVT News, segunda edição com Dom Ernesto. Mais notícia, mais informação, análises aqui para vocês. E eu volto amanhã às 10h30 e te espero, então. Beijo grande, até lá. Tchau, tchau.